hora que acontece, aí houve algumas situações de erro ali, a ambulância demora para entrar, dizem alguma coisa do desfibrilador, e os médicos ali, o doutor vem do São Paulo e começa. Beleza, eu indo um pouco mais para frente, estamos dentro do ônibus para ir para cá, para ir para São Caetano. O Carlinhos, coordenador, supervisor, levanta e fala assim, ó, o Serginho tá bem. Eu falei, porra, que bom, tranquilo. Cara, passa assim 2, 3 minutos, ele levanta. Morreu. Milton, mas foi assim. Até a gente se emociona porque eu cheguei na minha casa, minha esposa abriu a porta, eu abracei ela assim que eu parecia um garotinho de 5 anos chorando. Grande Milton. Ué, você tá bom? Você tá bem? Quem que é você mesmo? Eu sou ex-jogador, ex-atleta, ex-treinador, Marcinho. Marcinho, que o Mauro Betti tanto perseguiu, dizendo que você era pequenininho demais, que o Palmeiras sempre teve mandado embora, Corinthians também, e você tem um grave defeito, mas vou falar antes de mais nada. Você vai jogar no Cruzeiro, pô? Segundo de Minas? Segundo de Minas, acontece, eu não tive a proposta do Atlético, tive do Cruzeiro. Não, logo eu te ponho de técnico lá, tá bom? Vamos entrar. Obrigado. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está em mais um episódio aqui do Futebol é Minha Vida, com o Milton Pretzel. Lembrando que esse podcast ele é patrocinado pela Elizabeth. Vocês podem ver o link aqui embaixo para acessar. Tá no meu peito aqui também, ó. Aqui, ó. Então, o Pretzel também. Nós vamos dar uma camiseta daqui a pouco pro nosso convidado. Vamos. Não esqueça. E hoje com um convidado muito especial. Marcinho, obrigado por você estar aqui com a gente. Tá? Uma honra aqui pra gente. O cara aqui só jogou. O cara é técnico e tá com cara de juvenil de 17 anos pra jogar bola. Não, e só jogou no Corinthians e no Palmeiras. Só isso. Só isso que é o. Mas jogar no Corinthians e no Palmeiras é fácil, qualquer um joga, né? Eu vou jogar no São Paulo. Mas, obrigado aí. Quais são os times que você jogou? Primeiro, obrigado por estar aqui. Prazer, é um prazer conhecer, pessoal. Enorme estar aqui com essas feras do futebol. Joguei em alguns clubes, Milton. São Caetano, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Arábia Saudita. Joguei no Al-Ahly, que é o time do Firmino hoje. Joguei no Japão, no Kashima Antlers, time onde o Zico jogou também. Aí retorno para Ponte, sou bicampeão paulista pelo Ituano, sou o único atleta na história do Campeonato Paulista a ganhar 2 paulistas por equipes menores. Uma pelo Ituano? E uma pelo São Caetano. E você falou que o currículo dele era fraco, mas em 14. Você só conhece o futebol gaúcho. Em 14 eu entrevistei ele umas 10 vezes, porque eu cobri o Ituano, Dorival era o técnico, né? E o Ituano ganhou do Teu Santos, nos pênaltis dentro do Pacaembu. Eu sou um cidadão de Itu, e lá tínhamos a cerveja Skin Cariol, que foi minha grande patrocinadora, o Nersão, que está no céu, José Nelson Skin Cariol, Rosan Francisquinelli, o diretor. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu morro por causa de Itu, adoro Itu, porque profissionalmente também para mim foi uma beleza. E o meu avô morou em Itu. Eu só fico chateado a gente começando assim, porque o Ituano caiu no Campeonato Paulista, vai disputar a Série A2. E no momento que nós estamos aqui, né, o Ituano está sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro também. Esqueci de citar Francisco Flora Neto, família Flora Neto maravilhosa também lá em Itu. E o Ituano... A terra de Nerso, que eu sempre falava. O Ituano é o Juninho Paulista. Acho que a gente pode começar por isso. Como é que foi trabalhar com o Juninho Paulista? O Juninho Paulista é pentacampeão do mundo. Foi um jogadoraço. Mas o Juninho tem um defeito sério. Uau. Brigão demais, mal educado, sabe? Polêmico, igual o meu amigo Edmundo, né? Ele morava aqui do lado, viu? Eu não mora ainda. Eu me lembro quando ele foi vendido do São Paulo para o Middlesbrough da Inglaterra, em 1995. Como é que chama o time? Middlesbrough, né? Middlesbrough. 7 milhões de dólares em 1995.
Eu me lembro que em Porto Alegre eu entrevistei o pai dele no dia da negociação, olha como era fácil falar, né? Seu Oswaldo Giroldo, falando sobre a saída do filho para o Middlesbrough. Depois ele foi para o Atlético de Madrid, né? Jogou. Pequenininho e bom de bola, igual o Marcinho, né? Jogava muito. E o Marcinho trabalhou com o Juninho Paulista no Ituano. O Juninho Paulista é o gestor do Ituano, né? Eu joguei com o Juninho, nós jogamos junto no Palmeiras, quando eu chego em 2005. É muito interessante, quando eu chego em 2005 no Palmeiras, a primeira pessoa que me recebe é o Juninho. Né? Mal educado ele, né? Mal educado. Seja bem-vindo, tudo, pô, como que você tá? É interessante que no último Rio-São Paulo, eu tava no Paulista de Jundiaí, e nós disputamos aquele Rio-São Paulo, e nós fomos jogar contra o Flamengo, o Juninho tava no Flamengo, e eu pedi um autógrafo pra ele. Porque ele era um cara referência como meia pra mim naquela época. Aí em 2005 eu vou pro Palmeiras e passo a jogar junto com ele. Ele me recebe de uma maneira muito boa, queria que eu morasse aqui na Alphaville e tudo. Eu falei, não, Juninho, não dá, vou morar aqui na Aldalá, quero ir pra Campinas. E foram quase 2 anos que nós dividimos a concentração juntos. E ele sempre nervoso, né? Sempre. Aquele baixinho era... Eu acho que ele vai virar padre logo. Uma sabedoria grande. E que tem um filho que joga bola melhor que ele. Joga. Aí, Milton, tivemos esse momento muito bom ali no Palmeiras. Depois eu ando na minha carreira e quando eu paro, a minha decisão já era ser treinador. Eu também era meio chato. Meio não, eu também era chato. Não, também. Você não tem cara de chato, não. Não, eu era chato. Você parece um coroinha da igreja. Não, eu era chato na maneira de exigir, porque eu treinava muito. Eu era assim, eu tinha na minha cabeça, jogar bem e jogar mal faz parte. Agora, ser profissional, isso tem que ser todo dia. Então eu exigia muito em relação a essa questão dos profissionais que estavam ali. Interessante, como jogador tu era chato, então. Tu cobrava dos colegas. Cobrava. Olha que interessante. Alguns clubes parecia. Alguns clubes eu passava a ser capitão, outros não, mas eu tinha uma influência muito grande dentro do elenco. E muitos me viam como, pô, esse moleque é chato, tudo, não é que eu era chato. Cara, eu queria fazer com que as coisas acontecessem. E aí, beleza, aí passa, eu me aposento, faço um plano de carreira me aposentei em 2015 para 2016 e falei, os próximos 5 anos eu vou estudar. Porque o meu objetivo é ser treinador. E passei a tirar as licenças, fui para fora fazer alguns cursos de desenvolvimento pessoal, fiz aqui no Brasil e começo as licenças da CBF. E aí eu encontro o Juninho num jogo que a gente tinha, uma peladinha que a gente tinha em Campinas, começamos a conversar, ele via, o que você pensa, o que você acha? Eu não gostaria de trabalhar na base, queria o profissional. Eu falei, cara, mas você precisa pôr em prática o que você pensa. Eu falei, beleza. Ele falou, se pintar uma vaga pra você no Sub-15 do Ituano, você vai? Eu falei, não sei, Juninho. Isso foi em março. Em agosto ele me liga, falou, cara... Ele era o dono do time lá, né? Ele falou, vem pra cá. E eu vim pra cá, vim aqui na Alphaville, conversamos. Eu falei, não, eu vou encarar, porque o Ituano sempre teve essa oportunidade que ele dá pros treinadores da base de chegar até o profissional. Claro, dentro do resultado, das suas competências. E eu fui pro Ituano em 2018, rodo 2019 e o Juninho vai pra seleção. Foi quando ele é convocado, ele é chamado para fazer parte da coordenação. Diretor executivo da seleção. E aí eu subo para Sub-17, viro auxiliar do Vini, isso em 2020 já. Vini é o Vinícius Bergantin. Vinícius Bergantin. E aí eu sou surpreendido com o telefone do Thiago Escuro. CEO, que era antigo CEO do Red Bull, que tinha um processo seletivo, tudo. Se eu queria participar, eu falei, quero. Entrou a pandemia, parou, depois retornou, eu participei. Tô resumindo um pouco. E passei a ser auxiliar do profissional do Red Bull Bragantino, 2 anos e meio. Foram 3 brasileiros, final do Sul-Americana, quarta, semifinal do Paulista. Maurício Barbieri? Com o Barbieri. E depois entra o Caixinha. Sim. Pra mim, aprendi muito com ele também. E daí... O Juninho retorna pro Ituano, volta a ser o gestor. Hoje não é mais, né? Aí ele volta, ele sai. Parabéns ele ficou 8 anos fora, né? Aí ele retorna no ano passado. E aí sempre quando tinha alguma troca, eles falavam no meu nome. E aí ele me liga e falou, cara, nós vamos trocar de treinador. Sim. E eu queria saber se você quer fazer parte do projeto que eu tenho aqui. Eu falei, não, beleza, vamos encarar. Eu acredito que tá na hora de já ser
já trilhar esse caminho. Aí eu fui pro Ituano. Quando você fala, eu estou observando aqui o rosto do Alexandre Pretzel, né? O nome dele? Isso, é isso. Lá de Porto Alegre e tal. Você é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre, natural de Porto E Alegre. você tem que aprender com ele. Eu aprendo, cara. Como assim? Eu aprendo com todo mundo. cara. Ele descreve tudo com detalhes. E o senhor e Mauro Betti, dois enganadores, vocês ficam nhenhenhen e no fim não sai Não, nada. eu fico muito feliz. Olha o poder de síntese que esse rapaz tem, viu? Muito feliz de eu estar no podcast, porque a repercussão tem sido o seguinte, que eu e o Felipe, nós estamos te carregando nas costas, mas a gente está evitando falar sobre isso, né? Está evitando falar sobre isso. Aliás, tem Não, mas o Pretzel, o poder de descrição dele é muito Maravilhoso. E outra coisa, como é importante a relação no futebol, né? Porque tu aceitou um desafio do Sub-15 do Ituano. Sim. Tem que ter a noção também para começar, né? Sim, sim. Porque a gente trabalha no meio, que a molecada sai da faculdade, acha que vai apresentar o Jornal da Band, certo? Né? Que vai apresentar o Show do Esporte. Não é por aí, né? E hoje tá muito apressado em tudo hoje, né? Sim, e foi importante para mim porque eu consegui iniciar aquilo que eu pensava de ideia de futebol. Claro. Né? Então foi no Sub-15, ali você podia errar e fazer, e eu fiz coisas boas ali, e aquilo ali demonstrou pro Juninho, porque assim, o Juninho sempre quis um treinador que propôsse o jogo, né? Que fosse ofensivo. E eu sempre pensei no futebol assim. Então quando eu entrei no Ituano, eu falei, não quero nem saber, eu vou fazer. Perdi alguns jogos, mas quando se retorna, ganhamos jogos importantes que eles não tinham ganhado. E beleza. Aí ele me contrata para 2023, para o Campeonato Brasileiro, eu chego e falo para ele, ó, Juninho, o que eu penso do futebol é isso. Eu penso num time agressivo, eu penso num time que jogue, penso num time que é mais fácil roubar a bola lá na frente do que ficar defendendo. Então ele falou, cara, eu também penso assim. Então isso, 100% a ideia de como a gente queria implementar bateu. Fizemos um Campeonato Brasileiro tranquilo, mas era como eu posso dizer, ele não vai ser padre, não. Porque chegava alguns momentos assim, no intervalo que O ele problema falava teu ali foi quando enfrentava time de Porto Alegre, como diz o Pretzel, o apito amigo do gaúcho é fortíssimo, igual do Corinthians e do Flamengo. Perseguição. Viu? Vamos botar o Marcinho para jogar bola. Eu quero saber o time do Mas eu ia falar do Juninho. Pois com não. A questão do padre, que no intervalo ele chegava... No intervalo ele falava, como pode? O nosso time joga bem, olha lá, a gente tem 3, 4, 5 chances de gol, esses caras não põem a bola pra dentro, Marcinho, não sei o quê. Eu falei, beleza, calma, nós vamos colocar a bola pra dentro. E aí, assim, no dia a dia ele via, então, assim, nós tínhamos tranquilidade de jogar. E a bola entrou? E a bola não entrava, meu. Porque também eu entendo que chega um momento de quando você tem um time agressivo, um time que propõe o jogo, chega um certo momento que existe uma coisa que é a qualidade. E é normal. E assim, a gente criava tanto, que a gente não conseguia, porque senão às vezes batia nessa questão da qualidade. E ele, não, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer. Eu falei, eu tenho uma intimidade com ele, eu falei, ô mini craque, calma, chamou ele de mini craque. Eu já falei, Juninho. Que coisa maravilhosa. E ele me chama de cabecinha. Viu? Mini craque no bom sentido. No bom sentido. E ele falava tal, então assim, mas eu posso te dizer que 99% da nossa ideia de como ver o futebol bate. E depois, quando roda para 2023, 2024, a gente teve algumas dificuldades. Aí eu falo em relação à visão que tem um Ituano em questão de recurso. Sempre foi um clube que pagou direitinho, mas que busca às vezes oportunidade. Sempre tem o seu teto salarial. E aí, às vezes, nós montamos um elenco onde eles prometeram algo e a gente teve que baixar o orçamento e as coisas não aconteceram, as contratações não foram naquilo que eu esperava. Aí existiu essa questão da confiança, mas a confiança, eu falei para ele, eu que estou lá embaixo, que estou treinando, que estou fazendo as coisas. E aí não aconteceu e faltando 3 rodadas do Paulista, nós olhamos um pro outro e falou, cara, eu acho que agora é o momento de trocar. Se você acha Entrou que... quem? Aí veio o Alberto Valentim.
Que Como é daí que você sabe disso? Porque eu acompanhei tudo. que daí é um outro Você é perfil doente, diferente. igual o Mauro Betti. Vocês ou sabem menos. tudo, irritante. Eu não sei nada, mas acompanho. Nossa, Não, se mas- você não sabe nada, imagina a gente. Aliás, o Mauro Betti ainda existe, não? Ou desistiu? Existe, eu tive uma conversa com ele falou que ele quer o minuto de retratação aqui no programa. Por quê, hein? Todo programa Falaram mal dele? a gente fala dele, ele falou que ele quer o minuto de retratação. Então, Mauro, você vai ter todo o direito de resposta, mas primeiro você tem que jogar essa peruca fora. Que isso? É uma vergonha você peruquento, entendeu? Ô, Milton, a tua relação, eu e tu, a nossa relação é igual a do Marcinho com a do Juninho. É Mesma bonito, coisa, bonito, né? bonito. Relação ao olho no olho, porque é muito legal isso, né? Vocês chegaram à conclusão que tu tinha que sair. Mas eu quero botar você pra jogar aqui. Eu quero você no time do Palmeiras. Ponta direita? Um meia atacante. Tá. Como é que era o time? Você era um camisa 10, né? Era o camisa... Era o camisa 11, né? 11. O 10 era o Juninho. Ah, não, tá. Claro. Eu chego no Palmeiras, né? Eu sempre joguei com a 10. E aí naquela lá eu vejo, vem a 11, né? Eu falo, eu olho a 10, puta, a 10 é do Juninho, né? Não tem... O que a gente vai falar É então? o dono do time. Então, Como é que era? Como é que era o time? Vamos ver. Ó, quando eu chego lá é o Marcão. O Marcão não jogava nada também, Marcão- viu? Frangueiro. Marcão Mal-humorado, chato, Tem né? bastante... Que Muito. figura espetacular. Mas Eu amo é- aquele Nossa, um Marcão. coração, Cara maravilhoso. coração enorme. Aí vinha na direita Correia, aí vinha Daniel Gamarra, Olha, na esquerda Lúcio. as pessoas não lembram, o Gamarro jogou no Palmeiras. Jogou as pessoas no não Palmeiras. lembram. Eu tô surpreso, achei que era apelido. Eu não lembro do Gamarra no Não Palmeiras. lembro. Jogou. Jogou no Quando ele Palmeiras. retorna, Isso. a última vez que ele retorna, né, pro Brasil. E as pessoas não lembram porque ele jogou no Flamengo. No Flamengo, em 2000, isso que eu ia falar. Naquele time milionário que foi um fiasco, né? Foi um fiasco. É. Então vamos escalar de novo. Desde do frangueiro do Marcos, quem mais? Frangueiro Marcos, coração enorme, que nossa, que pegava muito. Cara mal-humorado, tá sempre brigando com os outros. Não, tem umas histórias boas com ele. Aí tinha na direita Correia, aí vem a Gamarra, Daniel, Lúcio, aí no meio Marcinho Guerreiro, Marcinho Guerreiro. Alceu, Alceu, base do Palmeiras. Alceu, aí vinha Juninho, Marcinho, aí tinha Dioino, Dioino. nossa. Dioino, lembra? Dioino. Esse é o nome. Centroavante Ah, argentino. é G, Terrível. com G. Terrível, terrível. E vinha... E tinha mais Mauro um, Betti falou que era o novo Amarildo da Copa. Não, ele corneta bastante o Dioino. E tinha mais um no meio, quem era? Não, mas ele já tá bom. Mas tá- E quem era o técnico? Aí eu comecei com o Bonamigo Bonamigo, Paulo Bonamigo. e depois peguei... Paulo Bonamigo é gaúcho. Gaúcho de Juí. Você sabia? Claro, Gaúcho de Juí. Eu conheço o Grande Sul Campeão da melhor que América e você. do mundo pelo Grêmio. E jogou no Inter também. Quem mais? E aí eu pego o Leão. E o Leão é Leão. bonzinho. Quem que é mais bem-humorado, o Leão ou o Marcos, o goleiro? Nossa. o Leão. Mas E o aí, Leão, não. o Leão é um grande profissional. Grande profissional. Exigente. Grande. E é um goleiro relativamente baixinho. Um dos maiores do mundo. E chegou meia hora antes como tu aqui também, viu? Chegou Pega meia esse hora. gancho Mas aqui. imagina eu chegando atrasado na frente. Imagina. Pegando o gancho do Milton aqui, que você trabalhou, ali no campo, quem era mais bravo? Leão ou Muricy? Que aí a briga é boa, hein? Assim, são dois perfis diferentes. O Leão é muito autoritário. Vai e faz. O Muricy não. O Muricy, ele te explicava de uma maneira intensa, cobrando tudo, mas tanto que eu tive um caso com o Muricy, quando ele chega no São Caetano, ele fala assim, moleque, você tem que marcar o volante. Eu viro pra ele e falo, joguei um jogo, aí no outro eu chamei ele e falei, Muricy, não dá. Ele falou, o que não dá? Eu falei, não dá pra marcar o volante. Por quê? Quando eu marco o volante, ele vai pro ataque, no retorno ele vem me marcando, Milton. Eu falei, é fácil pro volante, como que eu vou jogar? Aí ele, moleque, o que você quer? Eu falei, eu vou vir até o meio de campo. Dele, e daí? Eu falei, se eu não decidir pra frente, você me tira do time. E aí? Uhum. Dele, o quê? Eu falei, se eu não decidir pra frente, você me tira do time. Eu tinha uma noção de marcação, eu sei que eu ia acompanhar o cara, mas chegava no momento eu ia largar. Aí ele, tá bom. Eu falei, pô, beleza. Coletiva, ele, vou avisar todos vocês, o Marcinho... Aí ele expôs, o Marcinho maravilha. vai vir até o meio de campo
porque ele não vai marcar o volante pra lá. Mas ele me disse que ele vai decidir pra frente. Se ele não decidir, eu tiro ele do time. Não é, Marcinho? Eu falei, é isso mesmo, professor. Eu fiz 7 gols, nós batemos campeões, e eu fui eleito o melhor jogador da minha posição. E você falou que ele nunca fez gol. É mais, baita time de São O maior Caetano. artilheiro da história de São Caetano. Escalhe o time. Timaço Do São Caetano? Timaço, ó. Nossa. Aí era Silvio Luiz, Anderson Lima, Olha. Dininho, Serginho, Triguinho, Mineiro, Gilberto, Fábio Santos, Marcinho, Fabrício e Euler. Olha. Olha o time, cara. E Se o tu Euler- botar a camisa do Santos nesse time hoje, o Santos joga a Série A do brasileiro fácil. O Euler até que não era ruim, mas não sabia correr, né? Filho do vento. E o Serginho que você falou que morreu no campo. Serginho faleceu. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo, uma Eu fui quarta-feira no à jogo. noite. Você tava nesse jogo? Estava no jogo. Como é que foi o lance? Desculpa. Tudo bem. Milton, eu tava uns 15 metros, ele tava dentro da área. Aí um lance pelo lado direito nosso. E daqui a pouco, assim, é impressionante, ele bambeia a perna, bota a mão aqui, cai assim de um jeito. Tanto eu acho que era até o grafite. O grafite até. Tropeça. Grafite, outro tremendo, gente boa. Gente E na hora que o grafite vê, ele já viu ali que estava acontecendo algo muito... Mas ele já tinha algum... Milton, assim, aconteceu algumas coisas antes desse episódio que eu acredito que deveria ter algo. Porque teve uns dias que o Serginho não treinou. E o Serginho era um cavalo. Sim. E bom jogador, né? Tanto que assim, o São Paulo queria ele. Nós jogamos contra o Fluminense, ele socou a bota no Baixinho, que o Baixinho estava no O Fluminense. Romário, nessa né? época. Bateu bastante no E Romário. queria a contratação dele. Bateu o Romário. Bateu. Mas eu adoro o Romário. Nossa, o Romário. Jogando ou falando. E Eu aí, não sei onde ele é melhor. o que aconteceu? Ele ficou uns 10 dias sem treinar. Eu falei, achei estranho. Eu falei, ô cabeça, por que você não tá treinando? Ah, não, que eu fui fazer um exame, tal. Esse exame eu tive que fazer aqui pelo adutor, tudo, tal, pra ver alguma coisa, assim. Eu achei estranho. Olha. Tá bom. E como é que foi o lance? Bola rolando no Morumbi? Bola rolando no Morumbi. Não, Acho mas que o São aqui, ó, Paulo bate o escanteio. Isso. Né? o que tu tá dizendo agora quer dizer que 10 dias antes ele não treinou. Eu não e lembro teve... muito, eu não lembro muito esse tempo. Eu sei Qual que o ele nome do teve esse programa? período. E aí, assim, foi impressionante, Milton, porque na hora que acontece, aí houve algumas situações de erro ali, a ambulância demora para entrar, dizem alguma coisa do desfibrilador, e os médicos ali, o doutor vem do São Paulo e começa. Beleza, eu indo um pouco mais para frente, então dentro do ônibus para ir para cá, para ir para São Caetano. O Carlinhos, coordenador, supervisor, levanta e fala assim, ó, o Serginho tá bem. Eu falei, porra, que bom, tranquilo. Cara, passa assim 2, 3 minutos, ele levanta, morreu. Milton, mas foi assim, até a gente se emociona porque eu cheguei na minha casa, minha esposa abriu a porta, eu abracei ela assim que eu parecia um garotinho de 5 anos chorando. E eu falava assim pra ela, amanhã o Serginho não tá mais com a gente treinando. E era bom jogador, né? Muito. Era bom jogador, era um excelente profissional, era uma excelente pessoa, era um excelente pai. Assim, no outro dia o cara não estaria mais com a gente. E assim, foi um trauma muito grande, assim, em relação a E o elenco todo chorando. tudo. E aí, assim, depois disso, se muda muita coisa no futebol. Sim. Aí passam a fazer exames clínicos nos jogadores de uma maneira assim, desde o cabelo até a unha. Porque até antes disso, cara, era mais ou menos um eco, exame de urina, de sangue, teste no campo e Vamos ver o Serginho aí, a foto dele. Ê, Serginho. Ele era bom zagueiro, tanto é que ele joga de volante também. Em 2000 ele chegou a jogar de volante, junto com o Adãozinho e com o Claudecir. Como é que você sabe isso se você estava lá no Rio Grande do Sul? O São Caetano, é bom a gente falar, né, Marcinho? O São Caetano, de 2000 a 2007, o São Caetano foi um grande time do futebol brasileiro. Como time, como jogadores, como time. Em 2004, o São Caetano estava na O São Caetano foi finalista da Libertadores em 2002, perdeu para o Olímpia na final, uma final
Ganhou lá e perdeu aqui. Perdeu nos pênaltis aqui. Impressionante. Jair Pisserni era o técnico. Em 2004... Outro tremendo bom caráter. Em 2004, o São Caetano, se eu não estou enganado... Chegamos nas quartas. Ele eliminou o Boca ou caiu pro Boca? Nós empatamos 0x0 aqui e perdemos nos pênaltis lá. Perderam nos pênaltis lá pro Boca, cara. Boca que era campeão da América. Lembrando que essas histórias... Mas jogar na Bombonera é moleza, né? Eu não jogo esse jogo, porque daí, infelizmente, o jogo da Libertadores, jogo contra o Independente, eu pego uma bola na lateral e eu tinha uma jogadinha que era, eu dominava, ameaçava e cortava pra cá. Aí o zagueiro do Independente veio e me deu uma tesoura, Milton, por trás, e eu quebro a fíbula. Em Avejaneda. E eu quebro a fíbula. O cara aí quebrou tua perna? Quebrou a fíbula, esse ossinho aqui do lado. Sim. E eu fiquei fora, mas daí, quando eu fui pro Cruzeiro, nós jogamos acho que foi nas quartas ou nas oitavas, a gente pega o Boca. Aí eu jogo lá contra o Boca. Nós perdemos de 2-1 lá. E aí eu vi que, assim, Milton, tem lugar que é único. Lá é único. E ganharam roubado lá ou... Não. Foi roubado? Não foi roubado, não. Aí depois vem pro Mineirão, a gente... No momento, não vamos empatar. E aí as coisas não caminhando, tomamos 4. Perderam 4. Nossa. Tinha o Palácio, lembra do Palácio? Tinha o Palácio e Palermo na frente. Né? Lembrando, pessoal, que vocês só Palermo era um cara loiro, essas histórias. canhoto, fazia Errou 3 gol, pênaltis no doidado. jogo. lembro. Um dos poucos jogadores na história que errou 3 pênaltis no jogo. Lembra que essas histórias você só vê aqui Disso eu não no lembrava. Futebol é Minha Vida. E deixa eu te perguntar, Marcelo, você falou que você é o segundo maior artilheiro do São Caetano. Quem que é o primeiro? Ademar. Ademar. Só que o Ademar vem desde 90... Pequenininho também, né? O Ademar veio desde 98, alguma coisa assim, 99. Cadê o Ademar? O Ademar hoje mora em Porto Feliz. Jogador. Terra de Mauro Nóbrega, que está no céu, um dos melhores comentaristas e pessoas que eu conheci na minha vida. Trabalhamos juntos 300 anos na Rádio Bandeirantes e graças a ele eu sou cidadão porto-felicense e o senhor não é. Que legal. E eu recebi agora de São José do Rio Cidadão Pardo. porto-alegrense. Viu? É o que basta. Eu sou cidadão lá do Rio Grande do Sul, do monte de lugar. Sei, não sei por que também. Eu odeio o Rio Grande do Sul. Ah, sim. Mas deu entrevista pro Salzano. Marcelo Salzano, um abraço. Entendeu? E falei que é o estado mais culto da federação. Eu sei, você já falou sobre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Santa Catarina é o melhor que tem pra nós. Tem Nos outro separa também. do resto do Brasil. Porto Feliz tem um outro também que nasceu, que eu até confirmei, foi pra não falar besteira. Armelino Donizete Quagliato nasceu em... Mas jogou onde esse Quagliato? Ele começou no Palmeiras, depois ele jogou um pouquinho no São Paulo, pra quem não sabe, é um tal de Zete. Jogou bem pouco. Mas Zete jogou? Zete jogou na seleção brasileira. Anota aí, Marcelo. O Zete foi meu treinador. Seu treinador no São Só o seguinte, Caetano. eu fico arrepiado. Só de falar. Cada jogador, Olha, cara. Zete e Veloso. Zete Veloso. E Marcos, entendeu? Não existe mais cara assim. Não, O Zete é um cara reto. o Marcinho hoje estaria jogando fácil, titular absoluto em qualquer time da Série A. Qualquer Fácil. time absoluto. Eu não estou O pé enchendo nas tua costas. bola, mas a gente sabe a realidade do futebol. O pé nas costas. Fácil, porque tu jogava muito bem, muito bem. Thomas. Agora olha aqui, ó, anota aí. Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Dini e César. O Sérgio era reserva, né? Adãozinho, Claudecir, Esquerdinha. Tá faltando um aqui agora. O Moreninho. Não era o atacante não. Wagner e Ademar na frente. Ademar, mas tá isso. faltando no E o meio. Ademar Era o Serginho. Acho que era O Serginho jogava de volante também. Então era Serginho, Adãozinho, Claudecir e Esquerdinha, Wagner e Ademar. Técnico Jair Pisserni. Esse time que ninguém conhecia na Copa João Avelange começou a ganhar de todo mundo. Eliminou o Palmeiras. Quando elimina o Palmeiras, num jogaço no Parque Antártico, acho que foi 3-2, eu acho. O que jogou o César naquela partida. Me lembro de tudo isso. O César foi jogar na Lazio e na Inter de Milão depois. César. E depois ele veio Como para o é que era o nome Corinthians. completo? César, lateral esquerdo. Não me lembro o sobrenome dele. Timaço que o São Caetano... Aí que o Jair Pisserni surge como um treinador, né? Um grande treinador. Ele Aliás, manda um abraço você agora aí. Pro Marcos, Um abraço pro Marcos. pro Ademar. Ademar. Você falou de jogadores, pro Zete. Gente. O Ademar batia tanto na bola que ele foi fazer teste no futebol americano, né? Foi. Pra bater... Porque o futebol americano tem o especialista que é o kicker, né? Só para chutar a bola para fazer o field goal. O Ademar batia foi forte fazer demais. teste. Olha, eu vou te tirar do podcast. Ele sabe muito mais que eu. Eu tô com ciúmes. Tô te carregando nas costas, mas com muita honra, né? Escalem. Eu e o Felipe. Eu quero ver se você é chutador. Não, deixa o Marcinho falar, Marcinho é o convidado. Escalhe o Caxias, melhor Caxias da história. Melhor Caxias da história? É. Bagatini, Sérgio Roberto, Luiz Felipe, Sedenir e Segato. Clóvis, Nana e Paulo César. Na frente,
Moisés, Bebeto e Zezinho ou Zé Guimarães. Não, mas é Técnico impressionante. Carlos Froner. É impressionante. E esse Felipe aí Felipe parece que virou técnico, né? Ganhou algumas coisinhas, Esse né? time era um canhão, esse time, em 76. Timaço. Mas então pergunte Timaço. mais, porque eu te interrompi para o imagina. nosso Marcinho. Só lembrando, pessoal, se inscreva aqui no canal para vocês verem esse tipo de história. Marcinho, tem uma história maravilhosa, São Caetano e Santos. O Santos era campeão brasileiro, vice-campeão da América e cruza com vocês no Paulistão de 2004. O Leão era o técnico do Santos e o Muricy o técnico do São Caetano. Né? Foi 4-0 pro São Caetano. 4-0. Um chocolate, né? Não, isso aí não e tu pode ter provocou o Diego Não é Ribas e possível. tudo. 4-0 e um amasso. Na Vila? Foi São Caetano. Eu sei que você São sabe, Caetano. mas você não lembra. Você não deve lembrar desse jogo. Primeiro jogo na Vila. Não, quando a gente perde, eu esqueço. Primeiro jogo na Vila. E eu vou falar pra você, um dos clubes que eu mais adorava jogar contra era o Santos. Por quê? Porque eu sabia que eu ia fazer gol. Então você tá suspenso. Chama a segurança aí. Aí, Milton, primeiro jogo lá. Cara, jogo 3-3. 3-3. A gente ganha de 2-0. Não, eu quero a marcha da contagem. Quem fez o primeiro, quem fez e quem marcou. Vamos ver. Vamos testar a tua memória. Nossa, o 3-3, eu sei que o Mineiro empata. Depois os outros dois não me lembro. O Mineiro, ao menos, foi campeão da América e do Mundo pelo São Paulo. Pelo Só pra São Paulo. lembrar, Fez o viu? É o gol. mesmo. Né? Ele fez o gol do título. Do título. 3-3. Aí nesse jogo, eu acabo dividindo com o Diego e eu vou um pouco mais, vou por cima e ele entra por baixo e faz um rasgo na canela dele. Aí lá na entrevista ele, porra, o Marcinho é maldoso, que não sei o quê, falando um monte, tal. E eu entrevisto do outro lado. Aí, não, o Diego tá falando lá que você foi por cima, foi maldoso. Eu falei, não, nós dividimos, infelizmente eu cheguei primeiro. Agora, se ele não quer contato, fala pra ele jogar tênis. Que jogar tênis é melhor, você não vai ter contato Não, mas tem a bolinha do tênis, de vez em quando, afoga o freguês lá do outro lado. Aí, Milton, vem o segundo jogo no Anacleto. E aí, meu irmão, aí aquele dia acho que Deus falou, meu filho... Que chocolate. O que esse cara jogou Hoje você vai voar. Tanto que eu dou um dos grandes lances, eu dou uma caneta no Clayton, que é o primeiro gol. Tinha vindo do Inter pro Santos. Eu levo ele pra linha de fundo, ameaço que eu vou cruzar, corto. Ele achava que eu ia pra dentro, eu rolo só a bola por baixo das pernas dele, cruzo de esquerda, acho o Euler lá no segundo pau sozinho, de cabeça 1-0. Agora o Euler não corria nada, né? Era meio parado, né? E aí o que acontece? Aí o Fabrício Carvalho faz um gol, Fabrício Carvalho. e pra terminar eu fiz os outros dois. A memória dele é 1000 vezes melhor que a tua. Nossa, E o Fabrício Carvalho parou de jogar por questão cardíaca. É isso que eu ia falar. Olha o detalhe. Mas a questão do Fabrício, assim, resumidamente, ele tinha algo assim que não era nada que impossibilitava ele de jogar. Sim. Mas eu acredito pelo trauma que o São Caetano teve, Olha. ele acabou... Ele tava, né? No Serginho ele tava no time, né? Tá. Mas você falou do Anacleto, né? Que é o estádio, Isso. né? Anacleto Campanella. Campanelli. Agora, como é que você chama mesmo? Alexandre. Alexandre Pretzel. Quem foi Anacleto Pietrobon? Não sei. Aí. Mas o Campanella. Mas você tem que ganhar, Campanella foi um grande benemérito de São Caetano. Né, mano, isso todo mundo sabe, entendeu? Só pra deixar claro. Agora, o Anacleto Pietrobon foi um grande árbitro. Entendeu? Você tem que estudar mais, Gaúcho. Que não apitou na época do Marcinho. Por falar em Ainda árbitro. bem. Não apitou, Ainda não. bem. Falar em árbitro. Mas é um nome muito marcante. Da época que eu via tudo, sabe? Anacleto é nome da década de não, 40. Pietrobon. Olha que feminine. Imagina botar o nome de um filho hoje. Mas o nome Anacleto, né? Aliás, É Milton, internado, né? falar em juízo, o Mauro Betti me mandou aqui uma mensagem, falou que você contou pra ele que pra você o Daronco é o juiz mais bonito da história. Nossa, aí ficou feio, hein? Isso eu não falei, não, mas ele é bem suado, né? Ele é um cara. Ele pode. O Mike Tyson perdeu aí a luta. Perdeu. Põe o Daronco O lá Mike pra você Tyson ver. apanhou do Jake O Paul. Daronco nocauteia esse cara que ganhou do Mas, Tyson. é a mesma em coisa, 2 os caras minutos. pegam um cara de 70 anos pra lutar contra um de 28. Aí não dá, né, Não, mas Marcinho? perdeu nos, eu não via. Perdeu nos pontos. Mas, pô, o Perdeu Mike nos Tyson com 58 anos Pô, mas ainda tá batendo Opa, doidado. aguentou bem o cara de A 30, técnica hein? dos caras é que nem jogador de futebol. Se nós formos jogar bola com o Marcinho hoje, 3 contra 1, não dá jogo. Pela experiência que ele tem, pela qualidade de bater na bola, pela noção que ele tem de espaço no campo, é que nem no boxe. O cara tem 58 anos, mas sabe, a distância que ele tem, a maneira de bater Continua em forma. Pois é. Mas o outro panacão lá, com todo respeito, que ganhou,
Mas é um youtuber, como é que é? MMA, né? MMA, youtuber. Mas você acha que foi apito amigo? Não. Foi justo. Foi justo. Pô, mas eu tava torcendo pro Tyson. Esse negócio de youtuber, né? No campeonato argentino, agora não sei se você chegou a ver. Não vi. O time do Riestra, que subiu, né? Colocou um youtuber pra jogar. Isso aí causou um debate. Até o Scaloni falou, foi perguntado sobre isso, que foi um vexame. Campeonato principal da Argentina, cara. Mas agora Tem então. um youtuber jogando pra dar visibilidade pro time. Hein? Imagina Fabinho, que loucura não isso. faz sentido, né? Fabinho, então repita. Você, como jogador do Palmeiras. Marcinho, tu falou em Fabinho. É tudo a mesma coisa, Não, tá? mais ou menos. Viu, Marcinho? Ponta direita. Então, Um meio atacante. meia atacante. Então escale o Palmeiras. Você e mais 10. Não, já escalou. Não, mas a audiência é rotativa. Posso mesclar aí 2005, 2006? Claro. Vamos lá. Não sei se eu escalaria o Marcão. Não, Marcão é frangueiro, mal-humorado, chato. Não sei, viu, Marcão? Marcão. O Correia era volante, né, Marcos? Mas aí eu colocava Vai o pra Baiano. direita. Baiano. Isso. Jogou no Boca depois. Jogou também em 2005, depois saiu. Aí, na defesa, tinha um garoto que eu gostava que chamava o Glauber, Glauber. Gamarra, Lúcio mesmo. Meio de campo, Marcinho Guerreiro. Demir O Aguirre. Correia não jogava junto também? Correia. Isso. Correia. Aí vinha. Aí eu colocava. Aí era Marcinho, Juninho, Edmundo. O Edmundo. O Edmundo voltou porque eu disse que esse Edmundo volta em O Edmundo 2006. volta. O Edmundo volta. Que é o ponto esquerda? Não. Aí a gente ia ter que ficou com a gente. Colocar mais um ali. Craque joga. Então você jogou no Palmeiras e você jogou no Corinthians. Mas você só uma pergunta, como é a relação com o Edmundo? Não, assim. Uma moça, gente boa. Não, é que ele entra em campo, vira um capeta, porque os caras dão o Edmundo porrada ele nele. senta aqui conosco, é um cara espetacular. Isso. Mas todo mundo que jogou com ele, né, diz que ele sempre foi um cara muito duro, dá pra dizer assim. O Edmundo retorna pro Ele é Palmeiras. duro e sincero. Sincero. O Edmundo retorna pro Palmeiras. Aí o 9 eu colocaria o Washington, porque a gente ia precisar de um cabeçudo lá na frente pra. Não é o Coração Valente, Não, é o outro Washington. Washington. Aí eu brinco com ele, mas ele falava assim pra mim, Milton, não toca a bola no meu pé, não. Mas joga na área que eu vou cabecear até a trave. Eu falava, mas o Washington falou, não, se tiver que leva pra linha de fundo e cruza. Ele era assim, mas E fez muito gol. fez bastante gol. Aí, beleza. O Edmundo, assim, o vestiário, meu armário aqui, o armário dele aqui, né? Cara, tinha um dia que ele entrava, Milton, e ele me chamava de baixinho, Bachola. E aí, Bachola, beleza? Eu falei, não, beleza, como que você tá? Tô bem e tal. Eu trocava tudo e tal. Tinha dia que ele entrava, mas nem bom dia. Sentava, trocava de roupa, saía, parecia que não tinha ninguém ao redor dele, Milton. Era impressionante esse comportamento dele nessa bipolaridade, vamos dizer. Não, é que é só um genérico, dá pra dizer assim. E assim, era interessante. Agora, em termos de qualidade, de treino, pô, era fantástico. Era assim... Facilidade de fazer gol. Nossa. Eu tenho umas histórias com ele, tem duas. Que começamos a Libertadores, eu fui artilheiro da Libertadores em 2006. Olha. E aí... Palmeiras caiu pro São Paulo. Isso, as duas, porque eu caí em 2005 pro São Paulo e caí em 2006 de novo pro São Paulo. Aí, Milton, Libertadores, tudo, pênalti. Quem era o batedor de pênalti? Eu. Aí tô lá, peguei a bola, palestra lotado, peguei a bola, tô aqui, tudo, o estádio quietinho, tal. Daqui a pouco começa, Edmundo é animal. Na hora que eu olho, quem tá do meu lado? Edmundo. Aí ele vem no meu ouvido assim e fala, Marcinho, deixa eu pegar uma moral com a torcida. Olha só. Deixa eu bater o pênalti. Deu família. Pô, E mas assim, isso é muito daí, eu não sabia disso. E a gente assim, imagina, arrumando a bola. Arrumando a bola e ele Era aqui no meu Palmeiras e São Paulo. Não, era Palmeiras e The Strong. The The Stones. É. Aí assim, a gente E tava 0x0? a gente arrumando a bola
E assim, a galera toda gritando e ele no meu ouvido. Eu falei, Como é que a galera cantava? Né? Uau, Edmundo é animal. Aí eu falei, Edmundo, tem 25 mil pessoas gritando seu nome, você quer pegar moral com a torcida ou você quer bater o pênalti? Não, eu quero bater o pênalti. Falei, então bate. Pegou, fez o gol, não relei mais na bola, meu. Não bati mais. Fui artilheiro da Libertadores sem bater pênalti. Porque se eu bato pênalti, eu faço mais uns 3 gols. Que daí saiu o pênalti, mas no jogo eu fiz um de cabeça. O animal, acho que é a criação de Osmar Aparecido dos Santos. É isso aí, Neto. O cara que me colocou no futebol, na Jovem Pan, entendeu? Eu era setorista de trânsito no Detran e morando num porão, na Alfredo L 185, com 5 japoneses. E japonês é uma coisa maravilhosa. Eles chegavam no horário, né? Tu não. Eles estudavam a madrugada inteira e falando em japonês. Imagina como é que fica a tua cabeça. Entendeu? Cara, e foi ele falou em animal, o animal do jogo, lembra? E pegou. Acho que foi em 1993 que o Osmar Santos criou. Tudo que o Osmar falava, Criou isso do Edmundo. Pessoal, só pra vocês lembrarem até o final, o Marcinho contou aqui nos bastidores que ele vai contar uma história bacana e você falou que você tem umas histórias com o Marcos. Então vamos deixar as histórias com o Marcos pro final. Beleza. Beleza? Ah, mas eu não gosto desse Marcos, não. Ah, o Marcão é uma figura. Mal-humorado, Nossa. chato. O Marcão é gente boa. Cara, um abração, cara, pra você. É que a gente tá brincando, porque o Marcos a gente tá convidando e ele nunca pode vir. Ele vem sim, eu vou ligar pra ele. Senão eu destruo a carreira lá no dele. sítio. Ele deve estar no sítio dele lá, fica lá e não quer Não, parece que tá morando em São Paulo. Não, enquanto estamos gravando, hoje, no dia 16 de novembro, sim, ele está no sítio, mas ele mora em São Paulo, ele vai voltar e ele nos prometeu vir. Ele tem 115 imóveis na Grande São Paulo. Mas ele prometeu Mas vir. merecido, né? E 5 a carreira fazendas dele- lá na terra dele, como é que chama mesmo? Ai, como é que é o nome da cidade? Muzambique. Oriente. não é? Oriente. Oriente. Não, é o cara. Assim, Milton. Não, é impressionante. Conheço, é impressionante. Tem que estudar, né? Conhece, não. Pra falar com qualquer pessoa precisa estudar, Não. né? Só isso. É bom, viu, molecada? Ó, olha aqui, ó. Marcinho, você antes do Palmeiras e do Cruzeiro, você teve no Corinthians. Estive no E eu Corinthians. me lembro que quando tu veio do Paulista de Jundiaí. O Paulista de Jundiaí. Quando tu veio do Paulista de Jundiaí, tu apareceu como uma revelação, uma grande revelação. Foi difícil jogar no Corinthians naquele momento, porque o Corinthians ele vinha do Parreira e aí ele vem para uma mudança, né, em 2003. Sim. Que tinha o Gil, tinha o David, né, Lee Edson, aquele time que foi campeão paulista, né? Eu saio, na verdade tinha 3 propostas. Tinha a proposta do Inter, do Santos e do Corinthians. Tinha do Inter, né? Tinha. E aí, na escola, eu falei, bom, vou pro Corinthians, que ali eu acredito que jogando bem as coisas vão... É mais fácil no Corinthians, que o apito ajuda, como diz o nosso prédio. Não. Aí, lembra? Foi a saída do Ricardinho Foi. e chega o Marcinho. Saiu o Gosto demais do O Ricardinho. Ricardinho sai do Corinthians pro São Paulo. Do São Paulo, foi 2002, né? 2-3, tu tem É, razão. porque quando ele Isso, vai pra Copa do 2002. Mundo, ele já é de Isso, São 2002. Paulo. Isso. Então ele joga 2 jogos só com o Kaká, infelizmente. E aí eu chego, sou apresentado no Corinthians, assim, né, no lugar do Ricardinho. E agora, eu tive um treinador que ele foi muito sábio, que é o Parreira, né? Ele teve sempre o momento certo de me colocar, e o de me caráter. orientar. Excelente. Assim, eu tenho cara referências, eu tenho referências hoje como treinador e ele é das minhas referências aí como treinador. Um cara muito conhecedor, muito culto, de gestão excelente. E, nossa, tem histórias também dentro do Corinthians. Eu joguei junto com o Vampeta, né? Imagina o Vampeta voltando. Quem que é esse Vampeta? Não lembro O esse nome, Vampeta é não. um volante caneludo ali. Mal-humorado. Nah. Você pensou num avião, Vampeta e Marcos? Nossa. Derruba o avião. 2002, volta. 2002, volta campeão mundial. Campeão mundial. Mas sobre o Parreira eu tenho uma coisa particular para contar. O super técnico foi um dos grandes momentos, se não o maior momento da minha carreira. Graças ao querido J. Ávila, que está no céu. Só que eu comecei a tremer, porque eu sempre fui de estudo, sabe? Eu conversava com esse pessoal tudo aí na Jovem Pan e tal, na Bandeirantes, mas quando pintou o super técnico, que foi o grande momento da minha carreira na televisão, Eu vi todos. Programaço. eu comecei muito, sim, meio com vergonha, né? Porque eu era muito inferior àquelas feras todas, né? Eu me considerava. Aí teve um programa, no começo o Parreira estava, aí teve um intervalo, o pessoal foi tomar um cafezinho ali, ele me chamou de lado e falou, você está indo muito bem. Pô, aí durante o programa, eu olhava no rosto dele, ele estava olhando para mim assim com
com carinho, sabe? Que elegância, né? Porque eu tinha vergonha, pô, é muita fera. Porque eu conheci, eu entrevistava esse pessoal todo, mas nunca tinha convivido, porque eu sou um homem de estúdio, né? O olhar do Parreira, viu, Parreira? O teu olhar me deu muita força. Muito obrigado, Carlos Alberto Parreira. Muita saúde para ele, tá com 81 anos. Muita saúde para você, Parreira. Tá. Porque é um sujeito reto. 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 Treinou a seleção brasileira 3 vezes. Nunca teve pepino envolvendo esse E rapaz. campeão do mundo em 94. Só isso, né? Só isso. Um grande abraço, Parreira. Abraço, Muito Parreira. obrigado pelos teus olhares durante quem o sabe Super um dia Técnico. faremos com ele também no podcast. deixa ele se porque tem recuperar muito, 100%. nossa, esse tem Nossa. muita história, tantas quanto o Marcinho também. Parreira, nós vamos precisar Mas de e o 3 Corinthians? programas. Novo Ricardinho? Aí, O Lance, Jornal Lance maravilhoso. Jornal Lance maravilhoso. Novo E aí Ricardo. eu falo, o Parreira teve toda a sabedoria de me lançar, de colocar nos momentos certos. Aí passei momentos sem titular, momentos não. E aí chegamos na final do Campeonato Brasileiro. Contra quem? Contra o Santos. E quem aí, ganhou? E aí, assim... Quem ganhou o título? O Santos. Claro, o pô, Santos. claro. O Santos que tem que ganhar sempre. E nós classificamos, assim, tranquilo. Netamente falando, se não cesse o Santos, o futebol brasileiro seria um Paraguai em má fase. Essa final entre Corinthians e Santos é uma das maiores da história. Foi Dois fantástico. jogaços. Escale os dois times, vamos ver. Não, o Santos é barbada. Fábio Costa jogou o Michel porque o Maurinho estava machucado. Gostava do Fábio Costa também. Aí a defesa, Alex, é André louco, Luiz e Léo. Paulo Almeida, Elano, Diego e Renato. Não, speak slow, por favor, mas Não, é que é a audiência Vai lento. rotativa, né? Vamos ver. Não. A estrela é o Marcinho, né? A vamos gente é degustar coadjuvante. esses nomes. Fábio Costa mandou um abraço para Fábio ele. Costa, vai. aí na final jogou o Michel, jogou no Grêmio depois. Eu não lembro do Michel. O Maurinho estava machucado. O Maurinho era o titular. lateral. O Então vamos lá. Maurinho que jogou no Cruzeiro depois, com o Luxemburgo. Aí tivemos no meio a defesa das Torres Gêmeas. Não, né? começa do goleiro, vai. Vamos lá, Fábio Costa, Michel, time da final. André Luiz, Alex e Léo. Paulo Almeida, Elano, Renato, Diego. Robinho e o William Batoré, porque o Alberto estava machucado ou suspenso. Alguma coisa assim. Verdade. Alguma coisa assim. E o Corinthians, deixa eu ver se eu me lembro do Corinthians. Vamos lá. Era Doni no gol. Quem era o lateral? Rogério. Doni, Rogério, Anderson, Fábio Luciano, Kleber. O meio de campo, Fabinho, Vampeta, Ricardinho. Não, 2002. Não, aí o Ricardinho tinha saído. Tinha saído. Quem era o meio? Aí vinha Renato. Renato Abreu. Isso. Renato Abreu, que jogou no Flamengo depois. Gil, David e Guilherme. Esse era o time. Aí entrava eu Guilherme centroavante. no lugar do Renato. Guilherme centroavante, Guilherme Alves. Né? Aí eu Você fez algum gol pelo Corinthians? fiz 2 gols. Eu fiz um gol. Fiz um gol contra o Atlético Mineiro. Então foi impedimento. Não foi. Fiz um gol. Fiz um gol contra o Atlético Mineiro. E eu fiz um gol no aniversário. Vê se você recorda. Foi 87 anos do Corinthians. 87. Em 2002, 87. 2002 não, foi 2010. A fundação desde 2010. Aí já era, Corinthians já era era 92. 92. Aí, 92 anos. aí nesse jogo foi Corinthians e Ponte Preta. Pô, eu fiz um golaço. Bateu o lateral. Eu dominei pra Goleiro frente. do já. Carlos? Não. Aí o Rodrigo vem, eu dou um chapéuzinho nele. Acho que era o bola Laudo. quica. Goleiro. Eu pego, pode ser, eu pego e faço gol. Nós vencemos o jogo de 1-0. Era o aniversário do Corinthians. Desse dia eu fiz esse gol na semifinal do Campeonato Brasileiro. Mas a cobrança foi muito forte em cima de ti? Ou não teve isso? Teve? Assim, eram muitos jogadores, assim. O Corinthians já vinha de um bom elenco, grandes jogadores. Então, assim, eu era garoto. Claro que assim, a exigência... Com quantos anos? Só desculpa, 20? 21. 21 anos. Uma grande experiência foi quando a gente vem pro segundo jogo. Aí no sábado a gente chega para treinar ali no Parque São Jorge. Mas tinha uns 300 corintianos na porta. E eles paravam o carro, você tinha que abaixar o vidro. Nosso final de ano depende de vocês precisam ser campeão. 300 você foi modesto, né? Provavelmente foi modesto. 1000 pra cima. Na época do Parque São Jorge, não tinha o CT. Não tinha o CT, era o Parque São Jorge. Então, assim, tinha que parar, abaixar os vidros, balançava o carro. E foi tremendo. Eu tenho um momento, nós jogamos contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, tomamos 4 do Grêmio. O time do Grêmio era bom, Fábio, treinado pelo Tite. Deu até uma canetinha no Vampeta, assim, fez um baita de um golaço num domingo.
Na quarta, nós pegávamos o Cruzeiro em casa, no Pacaembu. Retornamos, treinamos na segunda, o Parreira não falou nada. Eu falei, cara, o Parreira não vai falar nada, tomamos 4 do Grêmio. Nada. Na terça-feira fez o apronto, tudo. 10 horas na concentração, não falou nada. Falei, Jesus. A experiência do treinador. O que ele tá armando, né? Pra eleição do jogo, ele falou em relação a toda a parte tática, tudo, e ele falou uma coisa assim, eu vou resumir. Se entrarmos no jogo contra o Cruzeiro com o mesmo espírito do Grêmio, vocês sabem que a gente não sai daqui, por quê? Porque nós temos uma torcida que vai estar lá fora esperando cada um de nós. Então você entrem lá e mude só o espírito de vocês. E aí? 3-0 pra nós, meu. Vixe, Quem fez? Meu, eu não sou muito desse Mas com uma frase só. A tranquilidade do treinador, a experiência. Não, uma mas frase. isso aí é inédito. É isso que eu falo, o Parreira. O Parreira é um gentleman. Gente, E atropelamos o Cruzeiro. não precisava botar o dedo na cara de vocês, não correram, não jogaram, só uma frase. Só. E o técnico do Santos nessa final, quem que era? Não era o Leão? O Leão, 2004. foi o Leão. 2004 era o Leão. Foi o Leão. Tá legal que a gente fez a conversa e falou das Torres Gêmeas, o Leão contou uma história engraçadíssima no episódio, verdade. falando de uma briga lá entre os dois, depois vocês assistam. O André Luiz e o Alex. André O Luiz Leão, Alex. depois eu peguei o O Leão. Alex era bom. Nossa. Tinha que ter disputado a Copa do Mundo, aquele cara. E o André também era um grande zagueiro, cara. Eu joguei com ele no Cruzeiro. Jogou com ele no Cruzeiro. Só que o André tinha meio 220 de vez em quando. O André não foi o cara O André foi que ele expulsou, pegou o cartão do árbitro e expulsou o árbitro. Isso eu não lembrava. Sim, como é que cara. foi? Quem contra Pelo quem? Botafogo, né? Pelo Botafogo, acho que foi no Newton Santos. Foi Botafogo Se e... tiver a imagem aí, de repente você recuperem. Eu não me lembro o time que enfrentou o Botafogo. Ele ficou bravo com a falta marcada. Ele vai, tira o cartão do árbitro e expulsa o árbitro. Pô, mas isso é maravilhoso. Maravilhoso, cara, essa história aí. Ele jogou no São Paulo também. Ele é André. de Bagé, gaúcho de Bagé. Ele jogou um tempo no Figuraça, São Paulo. velho. Figuraça. Nossa, figuraça. Ô, Gaúcho, bom. vou dizer uma coisa pra você séria. Primeiro que eu não vou com a tua cara, você sabe muito bem. Certamente, né? Aliás, existe uma Eu certa tenho uma distância fama, eu tenho uma fama de ser o maior homem retrospectivo do futebol. Mas você me goleia. Não é, irmão. E eu tenho que tirar o senhor, porque o senhor está me humilhando. Que isso, a gente tem Porque que relembrar. Não, mas a ele gente tá lembra. contando histórias Você aqui. pra lembra isso, né? 1000 vezes mais do que eu. Mas eu tô... E outra, lá no Rio Grande do Sul, que é outro país. E ele sabe aí o time do São Caetano, do Marília, de todo mundo, cara. É impressionante. Marcinho, eu eu tenho- acho que você é um dos maiores jornalistas Pô, muito obrigado. esportivos que já tivemos e temos no Brasil. E também por eu estar trabalhando contigo, porque tu é uma grande referência. É uma honra pra Agora, mim. Marcinho, eu tenho duas questões assim sobre dois clubes que são muito bons em gestão e tudo, né? Mas que me chamam a atenção. Então é o seguinte: o Bragantino hoje, tu trabalhou lá, né? Sim. O Bragantino quer ser campeão, entende o que eu estou dizendo? Sim. O Bragantino tem a ambição de ser campeão ou o Bragantino só quer revelar e negociar os jogadores? A pressão não existe, ponto. E a segunda é tu jogaste no Atlético Paranaense, né? E o Atlético Paranaense, que é um clube de gestão espetacular, mas no momento que nós estamos aqui, o Atlético corre o risco de cair para a Série B. Os dois correm, tem razão. Os dois, Bragantino e Atlético, nesse momento, eles correm risco de cair para a segunda divisão. Sim. Inesperado, de maneira inesperada. E o Atlético, a gente brinca que é a Coreia do Norte. Né? A gente brinca na imprensa, é um mundo fechado, Daquele só entre presidente eles. maluco lá, Presidente gaúcho, Mário Celso Petralha, que está hospitalizado, um abraço para ele, né? Que transformou o Atlético num clube gigante. Né? Mas é isso mesmo, isso não atrapalha ser tão fechado assim, num país que sempre foi aberto, né, para o futebol e para o público. Só pra falar pro pessoal aqui, neste exato momento que Sim. estamos gravando, o Bragantino é o 17º e o Atlético Paranaense é o 18º, ou seja, eles estão na zona de E rebaixamento. nesse momento que a gente está gravando, o Atlético joga nesse sábado, nós estamos gravando, certo? Sim. Um jogo atrasado com o Atlético Mineiro. Então eles jogam Atlético contra Atlético. Isso. Alexandre, eu vejo assim, o Red Bull fiquei quase 3 anos lá. E o primeiro objetivo era poder implementar a filosofia da empresa. Certo. Garotos jovens, de potencial, então se desenvolve, está no mercado, conhece o mercado, o dono entendeu que no Brasil ele consegue Sim. fazer dinheiro. Eles compraram o Claudinho, que já vinha de uma outra situação, por 2 milhões de reais, venderam o Claudinho por 95 milhões de reais. Claudinho do Corinthians, 2 milhões de reais do 2 Corinthians. milhões de reais, Só venderam isso. por 95 milhões, assim como outros atletas. Por ter um perfil
de jogadores mais jovens, mais para se desenvolver, num longo prazo, o objetivo é sim ser campeão. Mas num curto prazo sempre foi Libertadores. Para quanto mais se fortalecer a marca, quanto mais se fortalecer o trabalho, se entende com que vai, num mata-mata, ganhar um Paulista, chegar numa Copa do Brasil mais longe. Chega toda hora na semifinal do Paulista. Isso. Toda hora chega. Eu acredito que num Campeonato Brasileiro é mais difícil. Vamos ser bem conscientes disso. Mas, assim, o objetivo, sim, do Red Bull Bragantino é ganhar, é ser campeão, mas dentro daquilo que eles acreditam numa equipe jovem, né? Até mesmo pelo perfil de modelo de jogo, de como joga, necessita ter esse perfil de atleta. Mas, sim, o objetivo é ser campeão. Já foi vice-campeão da Sul-Americana. Já foi vice-campeão. Perdeu para o Atlético Paranaense, né? Chegou na semifinal, né? O ano passado, perdeu para o Água Santa, o Água Santa foi para a final. Atlético Paranaense. Quando eu retorno da Arábia para o Atlético Paranaense, em 2012, Petralha assume de novo a diretoria. E é bem claro o planejamento dele. O objetivo dele é fazer arena, estruturar todo o clube, tanto que o Atlético naquela época não era de se pagar bem. O Joaquim Américo era muito pobre, perto do que é hoje. Joaquim Américo virou a grande arena, né? E aí, o planejamento dele era esse. Eu preciso estruturar o clube para levar esse clube a ganhar algo internacional. E o objetivo dele sempre foi Libertadores, Mundial. Então, depois que eu saio, eu acabei indo lá, fazendo alguns estágios, e se vê, sim, uma equipe muito blindada em relação àquilo que ele acredita. Né? Ele é contra, vamos dizer, ele é contra o sistema. Contra, total. Né? Ele faz a arena, Milton, com recurso... Que arena, né? Com recurso privado. Privado. Ele não pegou um centavo. Mas, ô Marcinho, você e o Prédio São Passan falaram aí de presidentes polêmicos, mas eu sinto saudade deles. Romeu Ítalo Ripoli, do 15 Piracicaba, você nem sabe quem foi Romeu Ítalo Ripoli. Esse é grande nome histórico do interior. Mauro, eu morei em Curitiba em 71, eu entrevistei muito o Petralha, e de vez em quando teve arranca-rabo, mas esses caras fazem uma falta danada. Claro Olha, Petralha, Ripoli, um cidadão chamado Vadielu, e principalmente Vicente Mateus, Eurico Miranda. Eu fiz um programa na Record, um dia, com 3 loucos. Eurico Miranda, o Neto e o Oscar Roberto Godoy. Eles quebraram um pau e Bob foi para 10, não sei quanto lá. Godoy. Foi o dia que estreou o seu Neto. O Neto... Craque Neto. Uma sexta-feira, eu tô chegando na Record, eu era o bonzão lá, e toco meu celular, aqueles grandão, toca o celular, era o Neto. Milton Neves, ele é muito sincero, olha, eu tô ferrado, tô esquecido, tô quebrado, preciso entrar aí na televisão, por favor. Subi lá na sala esqueci o nome do diretorzão, muita gente boa, tô com o rosto dele aqui na cabeça, mas esqueci o nome. Eu disse, não, ele é meio louco, não vai dar certo, ele falou. Tá bom, falei com o Edu Zebini que não ia dar, era o diretor de esportes lá. Mas como Deus é bom demais, isso foi na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, aconteceu que o Robinho, o representante dele, Robinho, comunicou que não ia poder ir domingo, estava marcado. Aí ele pegou e falou, então põe um Neto, então, se o Milton Neves para de reclamar. Aliás, ele falou, assim ele para de encher os picuá, pusemos o Neto. E calhou, nós tínhamos 3 caras normais, o Dr. Osmar, o Paulo Morsa, que eu amo, o Dr. Osmar, que eu amo, e mais um. Agora, os outros 3 do lado, 3 malucos, né? O Neto, o Godoy e o Eurico Miranda, mas quebraram um pau, cara. Foi maravilhoso, eu vi o programa. Aí na segunda-feira, o Edu Zebini me contou que o bispo, que era o comandante, falou, olha, valeu a pena, viu?
Marcinho, tu prefere... Vamos contratar o Neto. Que coisa maravilhosa. Deu no que deu. E ele é grato, porque eu já revelei muita gente, inclusive lá em Porto Alegre, onde eu morei 26 anos, eu inventei esse cara aqui. Não. E ele até hoje não me falou obrigado. Não. Mas eu tô acostumado com ingratos e ingratas Não daqui. tem problema. Ingrata e ingratos, entendeu? Mas eu sou grato, é só isso que eu queria dizer. Não, mas não é, você vê como é que é a vida? É mão de Deus. Porque o Neto não ia, talvez não fosse um homem de televisão como ele é hoje, queiram ou não, ele tá indo bem. O jeito louco dele, mas não é é o jeito dele. Ele, para comer uma feijoada, tomar um guaraná ou falar de futebol no rádio, na televisão, ele é a mesma coisa. Ô Marcinho, quando a gente chegou aqui, o Milton brinca com isso, né? Pô, Marcinho. Marcinho é nome de jogador, não é nome de técnico. Essas brincadeiras que ele faz. Eu não lembrava o do seu nome, cara. O teu nome é... Tu prefere Márcio Freitas, porque Márcio Freitas, né? Márcio Freitas, nome de treinador, técnico né? Não pode chamar Marcinho. Marcinho, tem muito jogador que... Marcinho, né? Sim. E como é que tá para administrar isso? Porque daqui nós não estamos te chamando de Márcio Freitas. Como é que tá? Marcinho, sim, né? Então. Mas para a imprensa, para quem tá, para os novos que estão chegando, né? Para os jogadores, para o mercado, né? É difícil isso? É difícil porque agora mesmo eu passei isso, né? Quando eu vou pro Ituano, né? Tá lá a placa Márcio Freitas. E todo momento, até do comentarista, porque daí eu assisto os jogos, tudo, o comentarista lá, o Marcinho tá bravo aqui, o Marcinho tá... Não, Marcinho não, Márcio Freitas. Então, assim, até na hora da entrevista, na hora da coletiva, fica eu vejo essa insegurança. Será que eu chamo o Marcinho? Será que eu chamo o Márcio Freitas? Aí eu falo assim, pô, cara, fica à vontade. Não, hoje você tem que ser só Márcio Freitas. Márcio Freitas. Marcinho. Uma grande voz. Viu? Grande voz. Marcinho grande voz. é nome do bom jogador de bola. Agora, técnico não pode chamar Marcinho, não. Márcio Freitas. Como é que chama a tua esposa? Gabriela Freitas. Gabriela, pega no pé dele. Marcinho já era. Agora é Márcio Freitas. Então já vou dar início aqui. Márcio Freitas. A gente tem 2 perguntas aqui do programa. Pro Márcio Freitas. Futebol é sua vida? Sempre. Sempre foi, sempre vai ser. É o que me faz brilhar os meus olhos, arder meu coração, quanto eu gosto de estar nesse ambiente. E espero com que Deus me proporcione a ficar um bom tempo. E qual foi a sua maior aposta? Eu tive um momento difícil na minha carreira, quando eu volto do Japão pro Cruzeiro. E infelizmente a gente aprende com alguns treinadores algumas coisas que não deve fazer, né? E naquela época o treinador que estava lá, eu me apresento e ele fala assim, o diretor fala assim, você não vai ficar. Qual ano, Marcinho? Márcio Freitas. Qual ano, Márcio Freitas? Márcio. Isso foi 2009. 2009. Isso, o retorno 2009. Não, desculpa, eu tenho que falar, então, Adilson Batista. E aí... Era Beck, né? Estamos ali discutindo e tal. Tava com o Maluf, falecido Maluf. Eduardo Maluf. E ele falou, o Adilson não te quer, ele vai usar outro atleta, tal. Eu falei, tá bom. Então eu vou continuar treinando. Ele falou, não, a gente vai... O que você quer fazer? Eu falei, você vai pagar meu contrato? Não vai? Beleza. Retornei pra minha casa. E foi o momento que eu tinha que decidir pra onde eu vou, o que eu vou fazer. E eu tinha uma sondagem e tinha uma proposta. Tinha uma sondagem do Fluminense e tinha uma proposta do Atlético Paranaense. Só que eu tinha que abaixar 25% do meu salário pra eu ir. Mas já tava rico, né? Não. Pô, isso não fez uma falta danada. Hoje fez, Milton. Aí, beleza. E eu tenho alguns amigos que são cara que eu ligo, converso. Eu vou até falar, eu liguei pro Mineiro. Pro Mineirinho. Ele tava fora. Eu falei, pô, Mineiro, tá acontecendo isso. E ele falou uma coisa assim, Márcio, nunca se esqueça, cara, que a decisão que você tomar, Deus vai estar do seu lado. É verdade, verdade. Ele vai estar com você. E se você tiver que tomar esse passo na sua carreira, é para algo bom. E deu certo. E aí, Milton, eu peguei e fui pro Atlético Paranaense. Fui campeão paranaense, fui artilheiro da equipe, fui o artilheiro no Campeonato Brasileiro da equipe,
Quando roda 2010, na pré-temporada, tô eu lá quietinho. Toco o telefone, um empresário, você quer ir para a Arábia? Eu falei, quero. Tem que ir, ué. Daí ele falou, então tá. Aí acertamos tudo, já falei pra minha esposa e tudo, eu fiquei fiquei 1 ano e meio lá. Que legal. Então o que eu abri mão de 25%... Foi com ela. Ela foi. Deve ter adorado lá, né? Foi um momento difícil pra ela. Bem difícil. Por quê? Porque não dirigia. Não pode, né? Tinha não que usar só usava baia, não usava burca. Cara, imagine sua esposa ir numa loja de lingerie. Sim. E ter um homem lá. Aí você vai lá, pega a lingerie, o cara fala, ó, leva pra sua casa, você tem 3 dias pra trocar. É assim, é? Era, né? Hoje já não é. Eu ia mais aberto. Aí ela ia pra casa, todo mundo ia pra casa, experimentava, não, beleza. Não ficou bom, tinha que ir lá e pegar. Então, assim, naquela época a Arábia era muito Fechado. Não podia usar de mão dada, né? Não podia Casal, de mão dada. casal estrangeiro. Não tinha mulher no estádio. A maioria Hoje a mulher pode. Hoje pode. Hoje a mulher dirige, hoje a mulher vai no estádio, hoje a mulher trabalha normal. A Arábia está se abrindo para a Copa, né? Exatamente. Hoje o objetivo dela, da Arábia em si, é ser um Dubai. Né? Ô, Marcinho. Mas que história, hein? Aí buscou apoio num colega. Sim. Imagina nós buscando apoio em colega. Nós estamos mortos, né? Mas eu tô carregando o senhor na claro que eu tenho que ironizar aqui, né? E aí foi e ajuda. Tem cada cobra criada. Ajuda. Principalmente figura invejosa. Calma. Que nasceu pra sofrer. Mas é engraçado eu falar isso porque o nosso meio também perto do futebol, viu? Mas, cara, olha que história legal, né? Quem que ele foi buscar? O Mineiro que amigo, o cara né, que cara? todo mundo achava que era quietinho. Mas por falar em mineiro, vamos sair lá da Arábia e vamos para Belo Horizonte, a capital mundial do Galo. Eu queria Belo Horizonte, né? O Cruzeiro, o segundo time de lá, o Atlético Mineiro é o primeiro disparado e tal, Certeza? não tem conversa. Conheço futebol, joguei bola, cara. Entendeu? E o Cruzeiro tinha um jogador que, numa coincidência geográfica, eu estive com ele no Rancho 53 da Castelo Branco. Tava olhando assim na minha mesa até longe e tal, ele tava com a outra pessoa, e eu fiquei emocionado. Eu tô até arrepiado aqui. Eu conheci o Dirceu Lopes Mendes. Eu odiava o Dirceu Lopes. 66, decisão da Taça Brasil, os caras meteram 6-1 no Santos, no Mineirão. Entendeu? E ninguém conhecia o Cruzeiro. E o Tostão, maravilhoso, cerebral. Mas, gente, o que eu quero falar, sem encebar, como é que Dirceu Lopes Mendes, ele passou um pouquinho aí, um joguinho aí da seleção brasileira, como é que um homem desse não jogou 2, 3 Copas? Porque o Dirceu Lopes, muita gente... Porque falar bem do Tostão é chover no molhado. Aliás, um caráter nota 1.000.000. Oxalá todo brasileiro tivesse o caráter do Tostão. Agora, o Dirceu Lopes era o maior do time. Eu esqueci o nome do técnico do Santos 66. Técnico do Santos, não é o Lula, não era o Lula? Não, Lula não. Que Lula? Lula, era o apelido dele, né? O técnico do Santos na década de 60 era o Lula, né? Era o Lula. Com 11 anos. Será? Eu acho que sim. Acho que 11 era anos. Bom, mas o Dirceu Lopes, gente, o que ele fez, o Santos tinha backs consagrados. Eles deram um baile no Santos. E no outro dia de manhã, chegando no colégio estadual, o professor Salatiel de Almeida de Muzambinho, tinha uns 5.000 moleques lá me esperando por causa do 6-1. Pelé e tudo. 6-2. 6-2. E o Dirceu Lopes, cara. O Dirceu Lopes... Lula, o técnico, confirmado. Lula. Confirmei aqui. Lula, Luiz Alonso Pérez. Entendeu? Tá no céu. E como é que o Dirceu Lopes não foi numa Copa do Mundo? Hoje, se você faz uma seleção brasileira hoje, é Dirceu Lopes mais 10. E a humildade dele, igual você, a educação dele. Não, o negócio é... E eu falando que eu falava que eu tinha raiva dele, porque ele jogou demais contra o Santos aquele dia. Ele ficava assim, meio tímido, dando uns risadinhas. Um sujeito encantador. Raul, William Procópio, Piazza, Pedro Paulo, Piazza e Neco, Natal, Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira. Não, o goleiro... Esse é o time que goleou o Santos. O goleiro... Raul, que você fala que é o goleiro... Ele sempre fala que o Raul é o cara mais bonito que ele viu na vida. Não fala. Raul, Pedro Paulo, William, Procópio e Neco. É que eu escalei diferente. Ele escalou agora no 4-4-2. Piazza e o ataque. Piazza, Tostão e Dirceu Lopes. E na ponta direita... Natal.
Natal Evaldo e Hilton Oliveira. Hilton Oliveira, isso aí. E o técnico? E tinha o Wilton Chaves também. O técnico era o Zezé Moreira, o técnico? Não lembro. Não é Zezé Moreira, não. Depois pesquisa aí, Era irmão. um técnico Grande mineiro feito. mesmo. 60. Mas deram um baile no Santos. Mas tu falou... Mas, enfim, eu só vi na minha vida Dirceu Lopes uma vez. Ele é encantador. E ele não tocava chuteira no gramado, ele flutuava. O Tostão genial. Ayrton Moreira. Olha, Ayrton Moreira, o técnico. Ayrton Moreira. Irmão do Zezé. Do Aimoré Moreira, Aimoré campeão do mundo. Entendeu? Então é um absurdo que esse cara não pode. Ele teve uma passagem fugaz. Ele é o Ademir da Guia. Você imagina, Marcinho, hoje Ademir da Guia e Dirceu Lopes. Nossa. Porque a nossa seleção brasileira, patamos aí com a Venezuela e tal, é uma Bolívia em má fase. E o coitado, Essa frase é boa, cara. Eu- A Bolívia em uma fase Eu boa. adoro o nosso Dorival Silvestre Júnior. Caráter, nota 10, igual o tio pai dele, que é o Olegário Toló de Tio. Oliveira. Tio. Não, mas é pai profissional, Tá né? certo. Olegário Toló de Oliveira. Você sabe quem foi esse cara? Dudu. Pô, finalmente acertou um, hein? Bom, mas a gente fala isso todo podcast, a então. gente fala sobre isso. Aí, ele não tem jogador para convocar, Marcinho, não tem. Não tem. A qualquer seleção brasileira que era formada, desde que eu comecei a acompanhar a partir dos anos 60, era uma grita geral. Era todo mundo reclamando, tinha mais 10 lá que não foram chamados. Hoje, é uma gelada até pro jogador jogar na seleção brasileira. Trabalhou com o Dorival em algum momento? Foi meu treinador no Cruzeiro. No Cruzeiro. Não é tremendo bom Não, caráter tremendo. também? Até é amigo, converso com ele. Mando mensagem, ele me responde. Mas você fala tudo. pra ele que eu fizemos um podcast, eu acabei com a raça dele. Não, mas o momento todo, o contexto, você sabe que tá sendo difícil para nós. A gente pega a nossa seleção, a gente pega a parte política da CBF, a gente pega o momento que a gente está passando, não é um momento bom. Então, assim, a gente também tem que entender quando você tem uma mudança de comando na CBF, aí se vem para o campo, você acaba fazendo com que um treinador seja um treinador de um clube, um treinador de seleção, se gasta um tempo, aí depois vê que não acontece, aí contrata um treinador para que possa ter um trabalho, uma filosofia, um trabalho, trazer algo novo para o Brasil, dentro de uma pressão enorme, certo? Além de que hoje a gente tem que reconhecer que é difícil convocar. Sabe que tá... Não não tem quem difícil convocar. Não tem quem convocar. Você sabe muito mais que eu. Se nós formos pegar 2002, 2006 tinham 30 jogadores. 2010 já começa... Já começa a piorar. 2010 começa a diminuir. Então vamos pegar de 2010 para 2010 trás. para trás. Quantas seleções a gente tinha? Não, 3, 4. Agora, o presidente eu nunca entrevistei, parece que ele mal fala aí com a imprensa, não sei, o atual presidente da CBF. Edinaldo Pilatos. Nada Eu chamo de contra- Pilatos porque ele nada lava as contra mãos ele, de tudo. até que ele tem ele tem realmente um referencial muito bom. Não há uma denúncia financeira na administração dele, entendeu? Ao contrário de outros clubes aí e também no passado da CBD, CBF, sei lá. Então, mas ele não orna, bem como a gente fala lá em Minas Gerais, lá em Muzambinho, ele não orna. Ele sabe, com todo respeito, pô, mas Tá, mas tu prefere o presidente que não aparece em nenhuma denúncia ou os 4 últimos que não terminaram o mandato? Não. Pois é, então, eu também. mas- Eu não estou defendendo ele, eu acho ele fraco também. O problema é o sistema do futebol brasileiro. É isso que o Márcio está dizendo agora. Não, aí eu prefiro o presidente polêmico, pronto. Pô, pode ser. Eu nem falo em relação... Desculpa, eu nem falo em relação à competência, não. Eu falo que, assim... Sistema, né? Tem coisas que, assim, na minha visão, são normais. Não dá pra você ter treinador, a não ser ele full time dentro de uma seleção brasileira. Não tem como você não ter uma comissão técnica full time dentro da seleção brasileira. Você tem que ter... quanto custa isso? Não custa nada perto do que a CBF tem. É verdade. A gente sabe disso, o quanto a CBF tem. E por que não disso? Porque você tem que ter o treinador e auxiliar só fixo. Mas tu sabe por que ele mudou isso? Na do Tite já não era assim. Aí é que tá. Agora tu tocou no ponto. Isso, na do Tite era. Aliás, eu acho o Tite um sujeito reto. Mas ele gastou fortunas com a comissão técnica do Tite. Sim. E aí o Brasil tinha um jogador na Sibéria, tô dando exemplo. Vai lá ver. Iam 2 caras lá ver o jogador. É verdade? Sim. Foram ver jogadores no mundo todo. O senhor com E seu se pé gastou frio, você devia bastante. morar lá Que na pé frio? Sibéria. O problema é esse, viu? O problema é que a CBF ela só quer ganhar, né? Ela não quer investir.
Aí é que tá o detalhe. Eu fui na Copa agora de 2022, eu fui selecionado como um dos observadores da seleção brasileira. Era eu e Ricardo Gomes. Houve-se a mudança. Beck bom, hein? Bom, hein? E gente boa, Foi meu treinador na Sub-23, seleção Sub-23. Então, assim, eles mudaram. Na Copa anterior, eles mandavam os jogos para os clubes, o analista fazia a análise da seleção e mandava para eles. Ele falou, não, vamos mudar, vamos convocar 2 treinadores com 2 analistas, eles vão assistir os amistosos, porque pessoalmente é uma outra visão. Sim. Fazem um relatório, a gente senta aqui e discute. E aí foi o Ricardo Gomes e eu convocado. Pô, Então, curioso isso, Márcio. Quantos relatórios tu fizeste? Cara, eu assisti... Quando tem esse tipo de convocação, tem remuneração ou é... Tem. Você é ah, convocado. tá bom. Você é convocado igual um jogador. Ah, tá bom. Que Igual legal. um jogador. Que legal. Então, se a seleção ganha, você recebe o mesmo bônus que eles recebem também. Claro, dentro de uma comissão. Claro. Não como o jogador. Então, quando saía a convocação, ou tinha amistosos, eu fui assistir Inglaterra e Alemanha. Eu fui assistir Portugal e Espanha. Aí depois eu passei a acompanhar a Liga das Nações, que era o grupo de Portugal. Sim. Então, vários relatórios a gente fez, voltava para o Rio de Janeiro, sentava com o Tite e comissão e analisávamos, a seleção de Portugal assim, a seleção da Inglaterra assim, da Alemanha desse jeito. Mas, Marcinho, você tem uma fluência... Márcio, lembra? Márcio. Agora a Que gente agora é Márcio Freitas. Márcio Freitas. Não, mas não é Marcinho também? Não, mas é que ele pediu pra ser chamado de Márcio. Não, você Entendeu? falou que tem É que o que ser a nós partir estamos de agora falando Márcio agora, Não, lembra? o técnico tem que ser o nome inteiro mesmo. Você tem razão, desculpe aí. Que isso. Mas é o seguinte, eu estou impressionado com a sua memória, com a sua fluência. Só que o Pretzel, falei, jogou onde? Não é verdade. Entendeu? Então, olha aí as fotos. Você no Corinthians, você no Palmeiras, calando o Alexandre Pretzel. Portanto, O Cruzeiro jogou também. mesmo. E eu cheguei na O seleção Cruzeiro, o brasileira, segundo de Minas, também jogou. Vamos. Não, eu tenho 2 coisas para falar de Minas. 2. Mas eu bati na seleção brasileira principal. Eu fui convocado para a despedida do Romário. E fui convocado para 2 pré-listas de Copa. Você não sabia disso? Claro que eu sabia. Eu não sabia. Não, mas é importante isso que tu disseste, Márcio. Então tu fez parte da campanha do Brasil na Copa de 2022. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que o Brasil caiu para a Croácia como um auxiliar assistindo o jogo? Eu posso... Quer declinar da pergunta? Não tem problema. Não. Eu acredito que houve algumas situações ali que eu posso dizer, detalhes que acabou fazendo com que o Brasil não passasse. Detalhes como entender o momento que a gente já estava. Pô, faz um gol na prorrogação. Né? Exatamente. E você pega um jogador que dentro do elenco era uma referência, que falava assim, pô, Neymar, pra que a gente vai lá? Pra que Neymar lá dando pra bronca, frente? isso é 1 a 0 verdade. pra nós, pra que ir lá? E assim, ele passa uma visão de que, pô, cara, a gente poder entender que... E aí entra uma coisa que é do brasileiro, do Brasil. O Brasil sempre quer jogar, né? Vai. O Brasil sempre... E a gente não tem, eu falo assim, a gente não tem a humildade, Milton, De dar uma retrancada. de saber que tem momentos que é o resultado. fecha a casinha, né? Já deu. Acabou o jogo. Falta 5 minutos, acabou o jogo. Mas é o Brasil, passamos. Mas depois justifica, fala o porquê. Então, eu acredito que existem momentos que nós brasileiros, os treinadores da seleção brasileira, tem que entender que o jogo acabou. E nós não conseguimos, dentro já de um momento ali do jogo, onde a gente tinha um controle, onde a gente estava mais, às vezes, preocupado em, pô, vamos matar mesmo o jogo, do que ter a atenção de uma Croácia também que vinha num momento super... E eu tava atrás do gol. Eu e o Milton tava no bastidor na Rádio Bandeirantes, rapidinho, 15 segundos. O que a gente tem que fazer? Tu tem que atravessar para pegar a saída dos jogadores no ponto de imprensa. Lembra disso, Milton? E eu corri o risco, olha, eu apostei na prorrogação, porque eu tinha que dar uma grande volta, eu tinha que sair 5 minutos antes de terminar o jogo para chegar no ponto, para não perder os jogadores. Então tem que sair antes. Eu fiquei olhando assim, esse jogo não vai sair gol. Eu apostei para ficar atrás do gol, para ir para a prorrogação. Deu certo.
Quando sai o gol do Neymar, o que eu fiz? Vou embora. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Eu fui embora, atravessei o campo, avisei o Ulisses Costa, tô indo pro nosso ponto. E cheguei no ponto. Quando eu chego no ponto, pela primeira vez eu vejo numa data FIFA, no estádio, não tinha monitor. Na saída dos jogadores, eu perguntei para fiscal, cadê o monitor? Não tem, monitor é na zona mista. Bem assim, né? Um cinegrafista croata, estávamos eu e mais 2 repórteres brasileiros esperando a saída de campo. Tem a imagem aqui, botou no notebook para nós. Quando ele põe no notebook, antes de entrar a imagem, gol da Croácia. Gol da Croácia. Olha que curioso. O gol mais duro. Gol da Croácia, Mais cara. dolorido que aquele da gol foi o Croácia. do Didi 50. O gol do Bruno Petkovic, né, num jogo que não dava. E outra, eu acho assim, ó, quando saiu a Croácia para ser adversário do Brasil, E eu achei que era uma Bolívia. na concentração do Brasil, a mídia brasileira estava tudo assim, goleada, goleada, goleada. Eu fui um dos poucos na Rádio Bandeirantes, nos nossos debates, falei, não tem jogo fácil com essa seleção. Tira a emoção e vai pra Exatamente. O time da Croácia é um time experiente, já tinha sido vice-campeão mundial. É verdade. Certo? Uma geração muito experiente, muito vitoriosa. E o Brasil no primeiro tempo, o Brasil foi envolvido, né? O Brasil foi envolvido no primeiro tempo, depois melhorou no segundo tempo. Agora, Márcio Freitas conversou com o Dorival Júnior. Interessante isso, hein? Interessante isso. Aí eu vou te fazer uma pergunta polêmica pra gente, infelizmente, vamos ter que encerrar. Tá muito bom pra caramba. conteúdo, Vamos só falar Mas- Duas coisas. Muito conteúdo. Pois não. Primeiro, minha sogra é de Muzambinho. Pô, mas você demora 2 horas pra contar isso. Agora é outro podcast só pra falar disso. Você só jogou Agora nesses sim, times agora grandes sim. aí, Olha aí. virou Sogrinha tá técnico, aí, ó. porque a tua sogra é de Muzambinho, pô. Agora Nós sim. temos que ter um presidente da República Muzambiense, João Marques de Vasconcelos, o homem mais culto desse país. Foi deputado também. Manda um abraço, um beijo pra ela. Como é que ela chama? Nadir. Dona Nadir, um beijo para a senhora, mulher maravilhosa, porque nasceu na República Federativa de Muzambinho, a terra de Lenice Chame Magnoni Neves, a dona da casa aqui, que está lá no céu, tá bom? Beijo para a senhora, viu? E o nosso amigo aqui não é fraco não, viu? E você fica falando de Ulisses não sei o quê. Quem que é esse? Ulisses Costa. É o quê? Faz o quê na vida? Grande profissional, narrador e pessoa. Nosso grande amigo. Da Rádio Excelsior? Não, Rádio É da Rádio Bandeirantes. Esse Ulisses Costa também. Pô, mas que. Você deixou a coisa mais. Você tem um Pronto, agora português. acabou. Você tem um Acabou. português excelente. Esse é simpático, Obrigado, né? O Preto falou: esse cara não vai dar papo, que não sei o quê, ele é muito Nada a ver, bonzinho. Marcos, nada a ver. Fala Você isso deu pra todo show, mundo. cara. O teu português é lindo, entendeu? E ele falou que você é um cara bonito. Que isso. Aliás, você tem quantos anos? Tô com 43. Você aparenta uns Muito jovem, 27. cara. 43. Só a última rapidinho. O Brasil ganha a Copa de 26? Ou hoje tu diria que não tem nenhuma chance? Não, eu tenho. Eu sou um cara O otimista. jogo é jogado e o lambari é pescado. Não, lembrando que a gente vai fazer agora as odds, depois não pode esquecer que ele tem que contar as histórias do Marcão também, é verdade. depois. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você que falou com o Dorival, tal, você que jogou ainda como o Marcinho. Por que o Vini Júnior não joga na seleção o que ele joga? Porque o Vini Júnior do Real Madrid é pra ser o melhor jogador do mundo disparado. E foi o melhor. E do mundo. foi. Foi roubado. O Vini Júnior da seleção brasileira, a gente viu o pênalti que ele bateu anteontem, né? Feio. Que acontece? Porque não tem como o cara esquecer. Deixa eu te interromper, porque eu joguei bola, eu tenho acessibilidade, entendeu? Eu joguei, inclusive, na União Soviética, joguei na Bolívia e joguei em lugar nenhum. Entendeu? Mas é o seguinte, a condição psicológica em qualquer setor de atividade é fundamental. Então, o Dorival, que eu adoro, pisou na bola. Não tinha que ter deixado ele bater o pênalti. Sabe por quê? Ele está batido psicologicamente com o roubo que ele sofreu lá de melhor do mundo. Entendeu? Aquele Rodri. Vai tomar banho na soda, é um jogador nota 7,5, 8. Eu sei, mas é um jogador de meio campo ali. Tá, melhor do mundo tem que ser do número 7 ao número 11. Ainda tem o prêmio FIFA, ainda que ele pode Não, ser. porque aí o pessoal fala assim, Então- mas é porque na seleção brasileira ele é o protagonista, porque o Neymar não tá, mas no Real Madrid ele também é o protagonista. Não, ele joga muita bola. Ele é meio estourado e tal, mas agora ele levou um puxão de orelha. Mas o simpático e querido Dorival não devia ter deixado ele bater. Porque psicologicamente ele está abatido. Ele está abatido por ter perdido a coisa. Ele já era o melhor do mundo, todo mundo já garantia. De repente pareceu esse Rodri. Esse Rodri aí, lá no Muzambinho Esporte Clube, é reserva do Cavadeira. Mas e aí, Márcio, essa do Vini Júnior? Não, eu vejo assim, o Vini. Vou falar algo aqui que
A gente tem um grande jogador. Parabéns. Um grande jogador. Grande jogador. Craque? Não. Não. Perfeito. Concordo. Ele é um grande jogador. Craque. Neymar é craque. Mas a coisa foi boa. Então, aqui, às não? vezes a gente vê de um lado, Milton, aonde assim, ele tem potência, ele tem velocidade. Forte. Isso. Ele melhorou sua finalização, melhorou um pouquinho no último terço, tecnicamente, por estar num nível, jogando num nível excepcional. É um baita de um grande jogador. Esse terço que o senhor usou aí, o senhor aprendeu com o Tite, né? Aprendi, Milton. Só algumas. Então vamos lá. Agora, a coisa mais importante, repita o nome da tua sogra. Nadir, sogrinha, tá aí. Nadir do quê? Nadir Freitas. Então, porque nós vamos pesquisar a vida dela lá em Muzambique, entendeu? E vamos fazer um troféu com o nome dela. Falo pra minha sogra, você é a melhor sogra do mundo. As outras sogras tinham que vir fazer curso com você. Que Não, as legal, melhores sogras do mundo são as que nascem em Também, Muzambique. também. Então, Porque ela está mudando o nome da cidade lá. Para Musa York. É uma união das duas mais importantes cidades do mundo, Muzambique e Nova York. Mas olha a frase do Márcio Freitas. Vinícius Júnior é um grande jogador. Eu concordo com ele. Não é craque. Não é craque, né? Bom, Ah, falou mas- quem mas eu- jogou muito, né? Mas quem jogou bola, cara. Tem que O respeitar cara é um também. grande jogador, ele é craque, pô. Não Nem é o sempre. Pelé, né? Nem Não, sempre. mas daí nem sempre. aí não tem. Né? Mas eles, na comparação, interessante, na comparação com o Neymar, Neymar é craque. Vinícius E Júnior eu é um tenho grande dúvida jogador. se o Neymar, tomara que eu me engane, porque o Santos teve um jogador chamado Pagão, que você nunca viu falar, Paulo César vi, Araújo, que está no céu, ele era chamado de canela de vidro. Era o trio PPP, Pagão, Pelé e Pepe. Depois veio o Coutinho, né? Mas ele machucava demais. Eu acho que está acontecendo com o Neymar. Porque o Neymar, o pai dele é uma mala, entendeu? Agora, ele é um grande jogador. Eu apostei desde... Nossa senhora, apareceu no Santos lá, que eu cheguei a falar até que era o novo Pelé. Mas ele é muito chato durante o jogo. Eu não entro no campo, nunca, não vou nem no estádio. Mas que ele fica, enquanto a bola tá do outro lado, ele fica no ouvido do Beck, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e umas conversas fiadas. Os Beck dão cacete nele, pô. Milton, E ele é um filé de borboleta. Santos e Atlético Paranaense no Pacaembu, Sim. 2011. Eu tava nesse jogo. Técnico do Atlético Paranaense, Antônio Lopes, delegado. Pela eleição dele. Lance. O lance. Foto do Neymar. Sabe o que nós vamos fazer com o Neymar hoje? Eles vão pisar nele hoje. 5. 5. Ele fez 4. E acabou com Na o jogo. realidade, ele fez 6, não valeu 2. Eu lembro desse jogo, e acabou com o jogo. O Antônio Lopes queria matar ele antes do jogo e foi 5-0. Aí, Milton. Antônio Lopes, meu grande entrevistado Grande figura, também. um abraço pra ele. Eu gosto E um muito abraço dele. pro nosso goleiro Ita Paulinho Bellini, essa Orlando Coronel. O Ita casou-se com uma mulher maravilhosa, nadadora do Vasco da Gama, constituíram lá uma família muito bonita. Eu recebo muito. A Valda da Silva, que é a esposa dele, me manda muitas fotos. E você, gaúcho, nunca ouviu falar em goleiro Ita? Não, Ita Paulinho Bellini, essa Orlando e Não, Coronel. e aquilo que tu disseste no teu terceiro tempo, né? Que aquele samba da Salgueiro, peguei um Ita no norte, era sobre o goleiro do Vasco. Faça favor. Bom, com essa. E você também é muito bom, cara. Márcio Freitas, hein? Márcio Freitas, com essa eu vou ter que. Ó, quero as fotos, hein? Pode deixar. Infelizmente, vou ter que encerrar. O papo tá bom pra caramba, mas a gente tem horário. E agora Só a gente uma hora e faz- meia, pô. Só uma hora e meia. E agora a gente sempre faz uma aposta, né, nos jogos que vão acontecer. Lembrando aqui que a Elizabeth, que é nosso patrocinador, já é uma casa regulamentada, pessoal. Então vocês podem entrar lá, jogue sempre com responsabilidade. Então podem entrar lá, podem brincar, apostar no seu time do coração. Esse mês de novembro eles estão com a promoção da Black November. Então todos os dias entrem no Instagram, que é elisa.bet.oficial. Vocês entram lá no Instagram e assistem as lives para vocês serem contemplados aí com isso, né? Com as promoções que eles têm e tudo mais. E vamos começar aqui com as apostas do dia 23/11, né? Que a gente já tá aqui gravando, que é um jogo que eu acho que vai ser meio fácil, mas Atlético Goianiense contra o Palmeiras. O Atlético tá com uma odds de 6.6 e o Palmeiras uma odds de 1.4. Eu acho que a odd está correta, porque é muito difícil que o Atlético ganhe o jogo, né?
E aí, Vai Márcio? ser 0x0. Conheço bola que eu joguei. Diz lá, Márcio. Diz Eu lá. também Palmeiras. Quanto você acha que ela vai ganhar? Pode falar, cara. 2 a 0. 2x0 É o meu Palmeiras. palpite também, 2x0. 0x0. Conheço que eu joguei bola. Vai ser 2x0 Palmeiras também. Depois a gente tem São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo tá com Galo uma odds- 5x0. Então, olha como tá a casa aqui, ó. 5 gols do Dario. O São Paulo tá com uma odds de 1,76, o Atlético tá com uma odds de 4,78. Lembrando que o Atlético tem uma final. Tem razão. Né? Deu 4 gols do Dario e 1 de Buglé. Então- que o senhor nunca ouviu falar em O Buglé. primeiro gol do Mineirão. Ah, finalmente. Mas o eu tô Atlético, uma. se o Atlético pode Pode ter time reserva. ter time reserva, também o Atlético Pode. pode prejudicar o Corinthians pro Corinthians cair, né? Porque o Atlético tá próximo do Corinthians, na tabela. Pode ser. Vamos. Mas, como bom São Paulino, pra mim vai ser 2x0. Espero que dessa vez Caleri e você. Pra mim vai ser 2x1 São Paulo. Gol de Toninho Guerreiro. 1x0 pro São Paulo. Vai ser 5? 0x0. Depois, no mesmo dia 23, a gente tem um, que é o Botafogo, com uma odds de 1,36, contra o Vitória, com uma odds de 8,9. Jogo decisivo, cara. Que é um jogo... Nós estamos falando aqui antes de Galo, porque Galo e Botafogo se enfrentam pelo brasileiro agora, Pelo brasileiro. no meio de semana, antes da final da Libertadores. Botafogo 2x0. Um de Amarildo e outro do Garrincha, que jogava um pouquinho. Ah, o Botafogo... Pra mim vai. Olha, o Botafogo empatou com o Cuiabá, hein, Márcio? Esse jogo contra o Vitória não é fácil. E outro, hein? Vitória 1x0 tem um Botafogo. momento- eu vou também, eu vou aí no 1x0. Eu ia falar 2x0. Encerrando. Aí a gente tem, dia 24, tem o Corinthians e Vasco. Corinthians com uma odds de 1,66 e o Vasco com uma odds de 5,4. O Vasco nunca ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena. 2x0. Vai ganhar, gol de Buglé também. Buglé 3 jogou no 3x0 Vasco Corinthians. também. Você não sabe nada, Gaúcho. Quanto? 3x0. 3x0. Acho que o Vasco ganha de 1x0. E tu, Milton? Corinthians e Vasco? Corinthians e Vasco? 1x0 pro Vasco, gol 1x0 de pro Buglé. Vasco, tá bom. E Você aí, nem sabia que o Buglé jogou em São Claro que Januário. sabia, cara. aí temos mais um jogo de aposta, que é a final da Sul-Americana. Dia 23 do 11. Jogão. Racing e Cruzeiro. O Racing com uma odds de 2,53 e o Cruzeiro com uma odds de O 3,13. Racing mandou para Vila Belmiro Agustim Mário Serras. Exatamente, goleiraço. O maior goleiro da terra e, como você sempre fala, o goleiro mais bonito que já tivemos no futebol. E do Santos ele foi pra onde? Ele foi pro Grêmio. Aê, tá bem informado, hein? Conheço tudo. É, mais ou menos. Apesar que Rodolfo Sérgio Rodrigues e Rodrigues também ali, ó, Não, pau a eu pau. achei que o Rodolfo Rodrigues foi mais goleiro que o Serras. Mas... Mas O Rodolfo bateu. olha os nomes, né? Agustim Mário Serras. Acho que vai ser 1x0 pro Cruzeiro. Vamos, 1x0 Cruzeiro? vamos deixar esse título aqui no Brasil. Agora tem goleiro aí chamado Zezinho. Não, mas dá. vamos lá. Vamos lá, é jogo duro, hein? 2x1 Racing. 1x0 Cruzeiro também. Ou pênalti, ganha o Você já Cruzeiro. trabalhou com o Fernando Diniz? Não. Eu vou dar meu palpite aqui que é implacável. 6x1 pro Racing. Bom, O segundo de Minas não ganha nada. 6x1 e aí, pessoal, pra gente encerrar aqui o que a gente falou da história, Marcinho, queria que você contasse aí 1, 2 histórias que você puder da sua relação com esse frangueiro que é o Marcos. Vou contar uma. Estamos ali numa reunião e o Marcão começa a falar. Porra, Sério. sério, porra, o nosso time não marca. O nosso time não arma. O nosso time não faz gol. Nós vamos ganhar de quem? Milton era o artilheiro do time. Ainda não era do brasileiro. Daí eu falei, olhei, ninguém falou nada. Eu falei, não. Eu falei, Marcão, peraí, faltou algo aí. Ele, faltou o quê? O nosso goleiro não pega a bola. Eu falei, o nosso goleiro... Eu tô seu sacana. Que O maravilha. nosso goleiro não pega a bola, a nossa defesa não defende, o nosso meia não arma, o nosso ataque não faz gol, eles não vão ganhar mesmo de ninguém mesmo, mas o nosso goleiro também não pega a bola. E ele? Aí ele, é isso daí mesmo, você tem razão também, eu não pega as bolas que vocês deixam chutar lá também. E, cara, mas saiu dali, Milton. Cara, Mas ele foi a única vez que ele falou sério, Que maravilha. mas virou palhaçada depois, né? sabe, Que maravilha, cara. Aí, O Marcos é uma figura maravilhosa. Eu voto nele para presidente da República. não, aí eu vou contar Que aí o o Brasil vai ser o país Não, e os mais rivais, sorridente. os torcedores rivais amam o Marcos. Pelo respeito e pela sinceridade e pela espontaneidade. Não, isso Eu você não sabe trabalhei nem o que com ele está ele- fazendo filantropicamente lá na terra dele. Sim. Eu sou suspeito que eu trabalhei com ele 6 meses, é um cara... Aí, Milton, vou contar essa
tamo no treino assim, o Marcão levanta a mão assim. Aí tinha o massagista na época, né? Beleza. Aí daqui a pouco o massagista entrou, saiu do campo, tá lá, chega com um copo de café. Ele tá andando. Seu Panza, falei, seu Panza, põe assim do lado da trave pra ele, ô Marcão, tá aqui o seu café. O seu Panza, tira daí. Por que, Marcão? Não, os caras vão chutar a bola, aí vai pegar. Ele falou, fica tranquilo, que os caras não estão acertando nem o gol. Ele falou assim, Marcão, fica tranquilo, os caras não estão acertando nenhum gol, é capaz desse café ficar aqui um mês. Que maravilha. Aí o Marcão falou, deixa aí, seu Panza, que eu vou tomar esse café. E ele tomou café num jogo oficial contra um time do Equador. Foi um caos, que o Palmeiras teve que jogar lá, os caras ficaram indignados que ele tomou café no jogo de ida. Durante o jogo, sabe essa história, né? Sim. Tomou um café, repercutiu, foi jogar no Equador, os caras queriam matar ele. Ele fala que 2 anos depois desse episódio, ele foi jogar com a seleção brasileira. E a hora que ele entrou no campo, os caras comendo cafezinho. Então, agora sim, nós já terminamos o nosso programa de hoje 3 vezes, mas agora é a última. Que é muito conteúdo. Contra uma boa do Vampeta. Boa. Eu adoro o Vampeta. Fiz 500 milhões de entrevistas com ele. Vou contar uma. Tá. Véspera de jogo sempre tem o rachão. Né? E estamos ali no rachão, ele reúne o nosso time, eu fazia parte do time dele, falou, ó, hoje vai ter bicho. Falei, que bicho? Ele falou, não, se ganhar o nosso rachão hoje, tá aqui, ó, dinheiro pra cada um de vocês. Vampeta. Deu uma vida, e beleza, ganhamos o rachão, blá, 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 blá. Aí outra foi, tá um dia o Parreira... E ele pagou o bicho? Pagou direitinho. Porque ele tava voltando lá de fora com dinheiro, né? Tinha que Aí ganhar o pagou rachão. direitinho. Aí que tem loucura. essa. Parreira reuniu todo mundo no meio de campo, e quando o Parreira reuniu assim, que alguma coisa tinha acontecido. Parreira reuniu e começou, ó, a gente já concentra no final da noite, porque eu quero que vocês fiquem com a família de vocês, a concentração é, né, pesada, é muito tempo, tudo, então se cuidam, tudo. Aí o Vampeta, ô Parreira, por acaso você tá comentando algo que refere a mim, alguma coisa assim? Ele falou, não, Vampeta, só tô falando, né, para que à tarde vocês descansam, tenham... Parreira, fica tranquilo. Eu sei que você já sabe que eu jogo futebol à tarde com os policiais. Aí ele virou assim e falou assim, Parreira, a minha performance tá caindo dentro de campo? Ele falou, não. Eu tô jogando bem? Ele falou, tá. Eu falei, então tá bom, eu vou continuar com a minha peladinha com os policiais lá, é rapidinho. Jogava com os policiais. Jogava, tipo, terça-feira, a gente ia 10 horas da noite pra concentração, ele à tarde ia lá, batia um futebolzinho com o policial. Que coisa maravilhosa. Parreira, vou repetir no final do nosso papo com você. Parabéns, viu? Parabéns, ó. Márcio Freitas. Aliás, você tá com aqui, ó, cara de Márcio, ó. 18 anos. Obrigado. Parabéns, cara. Obrigado. Grande conteúdo. Essa do Obrigado Marcos, mesmo. não aguentei. Muito obrigado. Viu, Parreira? Que eu comecei o Super Técnico na Band e eu tava, sabe, meio assustado. Mas o teu olhar de aprovação, eu senti de que eu tava indo bem. Porque, pô, eu não conhecia técnico nenhum, pessoalmente. Fiquei amigo de todos eles. Parreira, aqueles teus olhares de aprovação em relação a mim, aquilo me deu muita força. A gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. Carlos Alberto Parreira, muito obrigado a você e a todos os E técnicos. como é que é o teu olhar de reprovação para nós dois? Bom, só uma salva de palmas aqui pro Márcio e Marcinho. Pessoal, demais aí. Muito bom, Quero viu? agradecer, obrigado pelo convite, pela referência aqui. Vocês Passa são aqui no meu futebol. escritório, porque tem um $10 mil lá de casa. Obrigado mesmo de coração e Que conte isso. comigo, sempre estou à disposição para gente. É um prazer. Futebol. Obrigado, muito bom. muito obrigado. Bom. Obrigado. Márcio Freitas. Então vamos lá fazer um bate-bola bem rápido aqui. Marcinho, melhor jogador que você viu? Ronaldo Fenômeno. Melhor técnico que você viu? Parreira. Melhor jogador estrangeiro que você viu? Messi. Melhor time que você viu jogar? Melhor time que eu vi jogar? O Barcelona do Ronaldinho Gaúcho.
Se pudesse montar uma seleção brasileira dos sonhos, que você jogou junto, que você viu, Nossa. Quer que eu monte? pode montar. Vamos lá. Marcão. Cafu. Na zaga. Márcio Santos. Ricardo Gomes. Roberto Carlos. No meio de campo. Nossa. Falcão. Júnior. Ó, que eu vi pouco, hein? Mas. Ronaldinho Gaúcho. Aí já vem mais um no meio. Certo? Aí vem o Ronaldo e Pelé. Ixi, que massa, hein? Jogo da sua vida. Jogo da minha vida. Jogo São Caetano e Santos na semifinal do Campeonato Paulista 2004, onde nós vencemos o Santos de 4-0. Foi um jogo fantástico, contra uma equipe fantástica também. Tinha Robinho, Diego, Renato. E nós vencemos de 4-0. Eu fiz um lance muito bonito e também acabei fazendo 2 gols. Legal. E o título mais emocionante da sua carreira? O título mais emocionante da minha carreira foi na Arábia Saudita. Nós vencemos um campeonato que chama Copa do Rei. Eles não venciam há mais de 18 anos. E a final foi contra o maior rival, como fosse o derby, que foi o Ittihad. Eu joguei no Al-Ahly contra o Ittihad. E levamos pro 0-0, 0-0, e nos pênaltis eu bati, o Vitor bateu e nós acabamos sendo campeões. E foi um título assim muito marcante na minha carreira, mas também num país assim que ama o brasileiro e ama o futebol. É o seguinte, Ídolo de infância. tô com uma mascote aqui. Zico. Quem te inspirou a seguir sua carreira de jogador? Minha família sempre. Meu pai, que gostava, eu perdi ele cedo, mas gostava muito de futebol. E cresci com essa paixão com o futebol. Quem é seu melhor amigo no futebol? Tem amigos que a gente não conversa há muito tempo, mas quando conversa parece que é igual ao irmão. Eu tenho um mineiro que é um cara assim que a gente se fala pouco, mas quando a gente conversa parece que a gente sempre tá junto. Maravilha. Obrigado. Valeu, obrigado. Porra, mas... Bate assim, direita, esquerda. Sim, mas com 11 anos você já sacou que ele é bom? Porque assim, eu tenho. Bom, você assim, conhece a bagaça, né? Eu lembro a minha, quando eu tinha essa idade, como eu jogava, eu era lateral direito, corria, era. Walter, Agora eu vejo ele jogando, na hora que você quiser. assim, tem dificuldade de lançar com a perna esquerda, com a perna direita, vai no curto. Vai também na canhota? Parece canhoto. Pô, devia ter feito uns 3, pô.